em termos de se entender como menino e menina e o relacionamento dela com o sexo oposto. Daí eu queria falar um pouco sobre o desenvolvimento da criança, da sexualidade, da formação da sexualidade dele, do menino, né, e da menina. Então, obviamente a gente não vai se aprofundar aqui, porque só isso daria vários dias de estudo, mas eu queria trazer alguns pontos que eu entendo que são fundamentais, trazer para a nossa realidade prática. Entendendo assim, como o menino, ele nasce menino, como que ele se entende, se percebe, como ele aprende a ser menino. E a menina como? Porque isso é fundamental para que quando vier ali a proposta dessa dissociação do sexo biológico com o gênero, né? Quando vem essa proposta de que você pode ser o que você quiser, você não precisa ser o que você nasceu, e aí essa proposta que vai trazer confusão para ela, entendeu? Que ela vai dizer, não, como assim? Eu sou menino, né? Não tem essa de menino que é ser menino. Aí tem alguma coisa errada, tô entendendo? Então, se não essa base de eu sou menino, e aí o que eu quero propor aqui é isso, essa reflexão de o que é ser menino, o que é ser homem, o que é ser menina, se isso não está bem estabelecido, então, na hora que vier essa proposta de você pode ser o que quiser, aquilo vai perceber, entendeu? Ela vai ser, é o que a gente está falando naquela hora, é familiar. Né? É verdade, eu posso ser o que eu quiser, porque é verdade, menino não tem. É tudo igual, é tudo confuso. Entendeu? Então, por isso que é importante a gente olhar aí para essas características mais específicas, tá? Tem vários filósofos e psicólogos que trabalham nessa questão de sexualidade, eles concordam, né, que uma mulher já nasce mulher, mas um homem precisa tornar-se um. Então, como a criança, ela nasce, ela é formada no ventre da mulher, sai da mulher, ela amamenta da mulher, né? A referência de mulher é a primeira referência que ela tem de ser humano. Então lembra que a gente falou aqui que na primeira infância a criança tem dificuldade de se entender como um ser que subsiste, né? Separado da sua mãe, porque o alimento está ali, né? O acolhimento, o afeto, quando ela está com medo, é o colo da mãe que traz segurança e paz. Então, isso de ser pessoa, ser humano, que a criança tem ali quando ela nasce na sua primeira infância, é a referência feminina, de mulher, entendeu? Então, por isso que fala que a mulher, ela já nasce mulher, porque é só ela continuar ali aprendendo a ser o que ela... Só que o homem, ele precisa entrar no processo que desvincula, né, desse feminino da figura da mãe. E aí ele precisa aprender a ser homem, ele precisa entender que ele vai ser diferente dessa referência que ele tem de ser humano, enfim, de afeto e por aí vai. Então, e aí, esse processo não acontece naturalmente, intuitivamente, tá? E é o que eu estou falando, a gente precisa entender e mudar os nossos hábitos, ajustar nossas agentes, se converter, pedir capacitação, sabedoria do Espírito Santo, e a gente tem que fazer intencionalmente esse processo, porque essas crianças, elas estão sendo sugadas. Então, assim, essa ideologia de gênero já está ensinando para as crianças pequenas, para esses meninos, né, que ele não tem, né, quer dizer, não é que ensina que ele não tem nenhum caminho, não está deixando ele trilhar esse caminho de desconectar da figura do feminino como referência do ser pessoa. Então, assim, você vai ver, eu não sei quantos de vocês falam, a maioria aqui, todo, né, não tem filhos adolescentes, então são crianças ali que eu imagino que seja a partir dos 6 anos nessa faixa etária, eu vi ali que tem alguns poucos menores, já assiste desenho animado. Eu não sei se vocês acompanham, mas hoje a maioria dos desenhos animados trazem personagens sem gênero, ou personagens que trocaram de gênero ao longo da temporada dos episódios. Não sei se vocês estão acompanhando. Não tem aquele desenho lá do... Ai, fugiu o nome. Dos carros. Como que chama? Carros. Não é carros, aquele desenho lá, que o gênero, ficou sem gênero lá, personagem. Patrulha Canina. Patrulha Canina, não é carro, é cachorro. Porque eu achei que era carro. O Marshall era homem no começo da temporada. Quando meus filhos assistiram Patrulha Canina, Marshall era personagem masculino. Só que agora ele é sem gênero. É sem gênero. E isso e por aí vai. Né? Então, assim, e cada vez mais. Então, gente, a gente tem que se converter.
Porque a gente, sabe esse negócio? Ó, eu vou falar. Eu sei que vai, mas eu vou falar. Esse negócio de vai no restaurante, aí liga o negócio pro filho. Ah, o filho chora, liga o negócio do desenho. Ah, você quer? Aí liga o negócio. Liga o negócio. Isso mostra que nós, pais, não sabemos criar filho. Nós não tem estrutura para lidar com um filho em choro, com um filho que está entediado, com um filho que está... Mas a gente tem que saber lidar, a gente tem que aprender. Tem que desligar essas porcarias desses aparelhos que sim, tecnologia, a bênção de Deus. Mas não dá mais, porque isso está doutrinando os nossos filhos, isso está roubando a formação da sexualidade deles. Que dizer aí de ter referência do Criador, de submeter suas emoções às crianças, tá? Porque tudo isso faz parte desse processo. A gente não vai entrar fundo nessa questão do desenvolvimento emocional, mas tem tudo a ver. Tudo a ver. Onde que começa esse problema aí de disfunção na sexualidade? Começa ali no bebê de 1 ano que está no restaurante, está assim, naturalmente, né, inquieto, entediado, não quer ficar sentado na cadeira, nada, e aí o pai pega e pô, liga o desenho animado. Então essa criança não aprende, ela não aprende os recursos de regular as suas emoções, ela não aprende, ninguém está ensinando isso para ela, porque liga lá e distrai. A criança chora, a gente não está ali atento para acolher e falar por que ela está chorando e trabalhar e ajudar ela a lidar com aquilo que causou aquele choro, a gente liga um desenho. Então vai tudo ficando assim, sabe a comida que não cozinhou direito? Já viu? Né? Então tinha que ficar lá mais tempo, e aí para cozinhar direito, para encontrar esses recursos que regulam as emoções, aprender a lidar com aquilo, aprender a não ser dominado pela emoção, mas dominar ela, domínio próprio, fruto do espírito. Para aprender tudo isso precisa de tempo, precisa de paciência, mas a gente não tem paciência, os pais não têm paciência. Entendeu? Porque a gente quer assistir a nossa novela coreana, porque a gente quer ir jogar o nosso beach tênis, porque a gente quer ir lá na nossa academia, e sei lá, o nosso futebol, e por aí vai. E aí a gente está assim, e aí depois a gente fala, porque a ideologia de gênero, o diabo está agradecendo, que ele não precisa fazer muita coisa, porque você já não está. Então a gente precisa chamar para nós, tomar de volta. Nós somos responsáveis pela criação dos nossos filhos, nós temos esse papel fundamental, mas dá trabalho. Às vezes você vai no restaurante, vai ficar sem comer, Não, você quer colocar filho no mundo, mas você quer comer, quer ter sempre a unha feita, o cabelo feito, quer poder fazer todos os seus exercícios, então não era para ter filho, porque, gente, criar filho não é trabalho, é criar um ser humano. E lembrando assim, a responsabilidade, porque o filho não é meu. Né? É de Deus. Sabe disso, né? No dia que a gente for prestar contas para o Senhor de tudo que Ele nos deu, a gente tem que devolver para Jesus os filhos que Ele nos confiou. O marido e mareta, a esposa. Né? Em que estado você quer devolver? Aí você vai chegar para Jesus e falar assim, tá filho, tá Deus, paguei todas as mensalidades, casou com família boa, sei o que, tal, devolver. Será que é isso que o Senhor espera de nós? E aí então a gente entra aqui nessa questão do menino e da menina, que vai requerer a nossa participação efetiva, a nossa presença, o nosso tempo, o nosso sacrifício vai requerer. Não adianta, gente. Não adianta querer colocar as crianças, fazer palestra, você é menino, não pode vestir que nem menina porque é pecado. Não adianta. Não é sustentável, tá? Então vamos lá. Meninos. Como eu falei, eles precisam trilhar esse caminho de desconectar com o feminino e aprender a ser homem. Ele precisa dessa segunda referência, tá? Quem é essa segunda referência? É o pai. Então os meninos aprendem a ser meninos, né, com outra figura masculina, que é o pai. Mas e nos casos que não tem pai, por qualquer razão que seja? É importante que a família providencie, né, cuide para que essa criança tenha uma referência de masculino. Se não puder ser o pai, que tenha uma outra referência. Pode ser um tio, um avô, né? Um irmão, sei lá, alguém que... Não, irmão não, o irmão da mãe, né? Que é o tio, na verdade. Mas às vezes um líder na igreja, né? Alguém que possa ser essa, porque ele tem que aprender a ser menino, não é naturalmente. Né? Então a gente não sabe dessa. Tem vários videozinhos na internet que mostra como a criança repete o que ela vê, como ela reproduz, né?
Então, isso não é só comportamental. Isso é também nos valores, conceitos, o que é certo, o que é errado, como se reage aquilo e assim por diante. Né? Então, ela tem essa referência que é exterior. Então, a primeira referência são os pais, mas a gente precisa, como pais, não que a gente vai fingir ser ou super pai ou super mãe. Né? A gente tem que fazer a nossa parte, trazer a responsabilidade, mas a gente precisa ensinar para essa criança que ela precisa, que a referência absoluta para ela é a pessoa de Jesus. Por isso que desde a primeira infância é tão fundamental a gente apresentar Jesus para essas crianças. Tá? E não é contar história, é dizer quem Jesus é. Né? Só que aí para apresentar Jesus eu preciso conhecê-lo, eu preciso andar com ele, eu preciso caminhar com ele. Né? E se a gente apresenta um Jesus que é só, é pecado, não é pecado, vai para o inferno, vai para o céu, ele não está entendendo quem é Jesus. Então Jesus não é uma referência. Aliás, se torna uma referência do que ele não quer ser. Entendeu? Mas se ele entende o Jesus aí quando você estuda nos evangelhos, o Jesus que se conectou, que sentou, que acolheu, né? Que corrigiu, que se sacrificou, Jesus que se compadeceu, que não teve medo de enfrentar ali o status quo, né? O político, o social, o religioso, e ele foi fiel a Deus, ele foi obediente a Deus ali no Getsemane. Quando ele falou, eu não quero morrer na cruz, mas eu vou obedecer a sua vontade. Esse Jesus a gente tem que apresentar para as nossas crianças o quanto antes for possível, para que eles possam ter nesse Jesus a sua referência. Né? E aí vale tanto para as meninas quanto para os meninos, obviamente, porque diz a respeito do caráter. Mas quando a gente fala sobre masculinidade, é ainda mais necessário a gente entender que a referência, a figura que tem de ser para nós ali, o que sinaliza, né, a masculinidade saudável é Jesus. Tá? Então essa história de que homem não chora, homem é ogro, é grotesco, homem é bagunceiro, homem não sei o que, todas essas construções culturais, enfim, tudo que se inventou por aí do que é ser homem, do que é ser mulher, a gente precisa discernir. Tá? E aí é importante a gente sempre trabalhar o caráter, o fundamento. Então assim, a gente vai ter meninos que são mais esportivos e meninos que são mais artísticos. Vai ter. E tá tudo bem. O que a gente não pode ter é meninos que são orgulhosos, que são arrogantes. Estão entendendo o que eu estou falando? Então a gente tem que trabalhar aquilo que é o caráter de Cristo. E entender que aquilo que é secundário vai se ajustar e se submeter a esse caráter primeiro de Cristo. Tudo bem? Né? Agora, o problema é quando a gente quer ensinar o menino mais artístico, não, você tem que ser machão, né? Aquela história. Tem que jogar futebol, não posso ter um filho, menino que é músico. Então, são conceitos estereótipos e que a gente está colocando antes do caráter de Cristo, e aí a gente confunde a cabeça deles. E aí eles ouvem ali até os 6, 7 anos que a menina é quem, né, que soca, quem joga futebol, não sei o quê, e daí depois quando ele chega nos seus 12, 15 anos na sua adolescência, ele vê que tem muitos meninos, e cada vez mais, que não jogam futebol. Estão entendendo? E aí ele vai falar, mas por que meus pais? E aí o que acontece? Os pais vão perdendo a sua autoridade, a sua credibilidade, porque ele fala, o que meu pai ensinou não é verdade. O que a igreja ensinou não é verdade. Se a igreja estiver ensinando errado, a culpa é nossa mesmo. Certo? Então a gente precisa focar em... E aí vai para quem é pai, ou para quem vai ser pai, para aqueles que não são, mas são aqui professores, são referência para os meninos aqui na igreja. Você precisa trabalhar a sua própria masculinidade. Né? Que eu, assim, desconfio, tenho quase certeza, que a maioria aqui tem problema com masculinidade. Porque a gente foi criado numa subcultura que distorce a masculinidade, absolutamente. Então a gente precisa buscar isso, precisa colocar o joelho no chão, buscar a palavra, se arrepender, ser cheio de Jesus, entender e tem que escolher. Você tem uma referência de masculinidade, que é o homem, que isso que, isso que lá, e você tem Jesus. E aí você tem que escolher com quem você fica. Tudo bem, gente? Faz sentido? Né? Então, assim, um outro problema, assim, bastante complicado, é quando a gente associa a masculinidade e feminilidade aos papéis, entendeu? Ou às funções ali, seja na família, que é o que faz, é o exterior, de novo, olhando o exterior, né?
E então você fala assim, que a menina ser mulher é que sabe cozinhar bem. Então se você não cozinha bem, você é menos mulher. Você entendeu o erro? Né? Onde que na Bíblia fala isso? Tá entendendo, né? Então assim, quando a gente fala de feminilidade, a gente fala dessa... Porque Deus criou homem e mulher diferente, com certeza. Tá? Então a maneira como a mulher... Na verdade, assim, ali na criação, aquilo que foi... para o que cada um deles foi criado. Tá bom? Então Deus cria o homem para cuidar de todo o restante da criação que Deus fez ali nos dias anteriores. Então existe ali algo, sim, de autoridade, de domínio, né, de gestão, tudo bem? De cuidado, de responsabilidade final, né, que a gente fala. E olha que interessante, a mulher, ela foi criada por quê? Porque não era bom que o homem estivesse só. Então é da nossa essência da mulher essa questão relacional. Nós fomos criadas para alguém. Fomos criadas porque não era bom que o homem estivesse só, tá entendendo? Então essa questão essa sensibilidade no relacionamento, de trazer paz, de conduzir, a escuta, né, que funciona de maneira diferente. Eu costumo falar, quando a gente olha no panorama maior, que os homens, por causa da maneira como eles foram criados, que lhes foi confiado, eles têm essa questão, esse olhar, essa visão de chegar lá no alvo, de realizar. E as mulheres, porque tem essa questão na sua essência do relacional, né, do sensitivo. O nosso corpo, o corpo da mulher, é a mulher que gera filhos. Entendeu? Tipo, ser mulher é igual relacionamento. Gente, porque a gente gera uma vida dentro de nós. A gente amamenta a vida. Entende? Então tem toda essa questão do processo. Então a gente se olha, consegue olhar mais o processo, passo a passo. Então, para isso precisa ter o quê? Mais sensibilidade, né? Tem mais sacrifício, sem dúvida alguma. Bom, então, isso tudo é importante a gente entender, porque os movimentos feministas, né, o machismo, até as distorções aí que, dentro das igrejas, quando fala do papel do homem e da mulher, toda essa confusão a gente consegue discernir quando a gente volta de novo, lá para a criação. Entende o que está acontecendo ali, né? E como a queda trouxe, então, a deturpação disso. Então, a mulher deixa de ter, né, por causa daquilo que acontece em Gênesis 3, ali no final do capítulo, a gente vê a maldição que é atribuída à mulher, ela deixa de ter um prazer nisso, nessa relação, no nutrir, no gerar vida, no processo. Né? Então você vê ali que um ponto fraco, digamos assim, de muitas mulheres é a questão relacional. Sendo que deveria ser um poder, assim, digamos assim, da mulher. É o poder da mulher, não é ela, sabe, ser mais poderosa que os homens. É o relacionamento. É a comunidade, é o nutrir, é o alimentar, entendeu? Que não é que você precisa cozinhar, tô entendendo, né? Essa questão da nutrição, de ver o outro que está com fome. Então, por isso que porque a gente foi criado assim, para o outro, para alguém, entende? E daí já o homem, ele está preocupado em realizar, em cumprir. Por isso que às vezes no meio do caminho, quando a mulher fica muito lá, não, mas por que você fez isso? Mas por que você olhou desse jeito? Mas a sua sobrancelha aqui, ó, levantou naquela hora que você falou isso. E aí o homem dá um tilt nele, porque ele não está pensando nisso. Ele só está pensando onde ele quer chegar. Né? E aí tem essas questões da diferença, que a gente entender ajuda muito na comunicação, mas no fim é isso, entendeu? Assim, seja homem ou seja mulher, se você estiver submetido a Cristo, você vai ser o primeiro que vai pedir perdão, você vai ser quem vai perdoar, você vai servir, vai amar, e assim por diante. Eu costumo falar, eu estava falando disso, né, gente? Porque a feminina, um grupo de mulheres, né, que eu fiz um grupo de estudo, eu falei, a feminilidade tem a ver com você cozinhar, ir para casa, entendeu? A feminilidade tem a ver com isso, se você está para o seu marido, né? Se você está para a igreja, para as pessoas também, você está fazendo esse papel de acolhimento, de nutrir, porque isso e para isso você precisa ter sensibilidade, você precisa. E aí, uma irmã pergunta assim, é isso mesmo, Tiago, porque na minha casa, quem cozinha é meu marido, quem lava a louça é meu marido, quem limpa a casa é meu marido, entendeu? Porque isso não tem nada a ver com. Aí eu virei para ela e falei assim, irmã, e você faz o quê na sua casa? Acho que nunca ninguém tinha feito essa pergunta para ela. Eu falei, então, mas aí o problema, entendeu? Não é se quem faz é o homem ou a mulher. O problema é que você, como uma adulta, que divide responsabilidade com seu marido, deveria participar, né? Senão você que cozinhou naquele dia, lava a louça, meu. Folgada, não é? 2 adultos, o marido é escravo agora. Não importa quem cozinhou, mas se um cozinhou, tem que lavar a louça. Tudo bem? Né? E vamos limpar a casa junto. Você não mora nessa casa também? Mas falta bom senso. Mas é isso que esses movimentos feministas de ideologia de gênero fazem. Eles distraem a gente, tiram o foco.
eles ficam fazendo a gente colocar atenção em algo que não é fundamental e essencial. Para o cristão, que é fundamental e essencial, não é quem lava a louça, quem cozinha. É essencial se você está servindo e amando, o outro não. Tudo bem, gente? E daí a briga em casa vai ser: deixa que eu lavo a louça. Não, amor, deixa que eu lavo a louça. Não, amor, deixa que eu lavo a louça. Amém ou não? Não é que é casado aqui. Porque você está tão cheio de Jesus, você quer servir. Entende? E não é quem está ajudando. Outra questão. Uma vez eu peguei não. É feio falar assim, né? Uma vez chegou um casal em crise, né? Vai separar, não sei o quê. E daí a gente foi ouvindo e o homem assim estava solidário. Então, vivendo a pandemia, tiveram que fechar negócio, não sei o quê, um aperto financeiro. E aí eu vi o que estava acontecendo ali, né? Então a esposa estava cobrando, porque você é o homem, cabeça, família, tá conseguindo pagar as contas, não sei o quê, né? Acusando o marido e tal, e cobrando, e o homem estava se sentindo: eu sou um loser, eu não consigo pagar as contas, as crianças têm que mudar de escola, como se isso fosse algo, né? Aconteceu. E aí eu fiquei: olha, então, gente, eu falei, olhando bem no olho do irmão, bem profundo, eu falei: irmão, e eu falei para a irmã também, eu falei assim: gente, quem é o provedor? Que eles usavam dessa palavra, sabe? O provedor, você é o provedor, cabeça da família. Eu falei: quem é o provedor da família de vocês? Né? Mas ele não dá proveito, né? Então, porque na minha família, o provedor é Deus, Jeová Jireh, para mim e para o meu marido. Quem é o cabeça? O que orienta, direciona, que tem não, é o marido, mas ele é mole, né? Nunca decide nada. Não, é Jesus. Né? Claro que na relação com o casamento, é claro na Bíblia que Deus deu essa responsabilidade final para o marido. Tá? A gente, eu vou trazer uns exemplos aqui, por exemplo, quando, inclusive no Éden, quando a Eva foi tentada, ela cai primeiro, depois ela leva o fruto para Adão. Deus vai ir lá e vai cobrar de quem? Do Adão. Porque ali naquela família, Deus estabeleceu isso. Que o responsável final ali por aquela família é o homem. Né? E aí Deus fala: pô, Eva, você também não ajuda, não? Deus fala: Adão, e aí? Né? E depois mais pra frente a gente vê quando o Abraão, né, ele vende, né, sua esposa lá para salvar a terra, e aí, não, desculpa, não é. É quando a Sara enche o saco de Abraão, fala: não tem esse filho aqui no cheiro, não sei o que e tal, toma Hagar e vai, vamos fazer filho. Aí Deus vai cobrar de quem? Do Abraão. Abraão, e aí? Eu prometi, que história é essa? De Hagar, de Ismael. E a gente vê isso, né, que sim, de fato, Deus... Só que a cabeça absoluta, última da família, não é marido, nem pode ser. Tem que ser Jesus. Né? Então, às vezes o cara fala assim: você vai de mulher submeter, não sei o quê. Eu falo: as mulheres que andam em submissão ao Senhor Jesus, que exercem essa sua natureza, sabe, do servir, do nutrir, relacional, e que se submete aos irmãos da igreja, sabe, a família, que serve, que isso é natural, porque Deus a fez assim, né, lógico, pensando que ela está vindo discipulada ali, redimido. Aí ela ouve: submeta a seu marido, ela fala: ok, bora lá. É isso mesmo que eu faço: submeter, servir, amar. Né? Mas a mulher que ouve: submeter já. Aí você vai puxando, aí você vai trabalhando, que é o fundamento, é no fundamento que tem um problema. Aí quando você fala pro homem que ele tem responsabilidade final, que ele é a autoridade, que ele precisa se sacrificar, entendeu? Porque responsabilidade final não é quem manda, né? É quem vai assumir a bucha no final das contas. Entendeu? E daí o homem que de fato entende isso, que é servo, que é discípulo, que está ali carregando a sua cruz, para ele vai falar: isso mesmo, bora lá, vamos continuar fazendo o que eu estou fazendo. Pela igreja, pela comunidade, pela família. Mas aí quando não é, não, por quê? E aí é muito comum também, né? Que quando o casal, nem é o assunto aqui, mas eu vou falar porque eu acho que é relevante, né? E fala assim: não, mas você vai justificar, porque então, quando o marido e a esposa não estão concordando em um assunto, quer dizer que, então, o que vale é a opinião do marido. Então, mas assim, se o marido e a esposa estão vivendo a cruz, o discipulado, são cheios do Espírito, buscando a vontade do Senhor, eles vão concordar. Não com a vontade do outro, mas com a vontade do Senhor. E se um deles não está
Se eles não estão entrando em acordo, um deles não está ouvindo a vontade de Deus, ou nenhum dos dois está ouvindo. Então o que precisa haver ali é temor. Colocar o joelho no chão, jejuar e falar, Senhor, qual que é a sua vontade? Que a ideia não é quem vai ganhar, a opinião de quem que vai prevalecer, a vontade de quem vai se cumprir. A vontade de Jesus tem que se cumprir, só dele aqui. Entende? Então, a gente precisa ter claro isso. A gente se distrai com outras questões. Porque é mulher, porque é homem, porque não sei o quê. E é a estratégia de Satanás para distorcer essa questão da masculinidade, da feminilidade, para tirar do fundamento da pessoa de Jesus, do seu caráter, né, do discipulado e assim por diante. Tem uma frase da Elizabeth Elliot que ela fala, né, o fato de ser cristã, não, o fato de ser mulher não me torna uma cristã melhor, mas o fato de ser cristã me torna uma mulher melhor. Está entendendo? Então assim, de novo, qual é a referência da nossa identidade? Qual que é o propósito? Para onde eu vou? Como tem que ser? Isso eu aprendo com o meu Senhor, que é Jesus, é o Espírito Santo. Me inspira dentro da pessoa que eu sou como mulher ou como homem. Tudo bem, gente? Então, isso é para, aí, esses exemplos, né, para encorajar aí os irmãos, os que são pais especialmente, a buscar essa redenção da sua masculinidade, tá? Assim, infelizmente, a gente não tem boas literaturas sobre masculinidade. Né? Sobre feminilidade, até que tem, assim, a gente tem umas que a gente fala, né? Até que, mas de masculinidade é tão difícil encontrar. Né? Mas tem algumas referências boas, sim. Mas é aquilo, Deus não nos deixa desamparados. Então, Ele vai dar um jeito de ensinar. Ele está levantando, sim, referências importantes, mas a gente precisa discernir, né? O que é pressuposto, até estereótipo, né? E se aquilo condiz com o caráter de Jesus. Jesus é a nossa referência, o nosso padrão. Entendeu? Então você pode ouvir do pastor fulano de tal, reverendo, altíssimo, né, soberano nas alturas, o cara falou que homem de Deus, masculinidade é isso. Aí você ouve e fala, mas isso aí, assim, não tem nada a ver com Jesus, tem nada a ver com o reino, tem nada a ver com o caráter de Deus aqui, revelado na palavra, aí tem que discernir. Tudo bem, gente? O que dizer das referências falhas que nós temos no nosso pai, né? Sei lá, nas igrejas onde você cresceu, por onde você andou, que ouviu, né? Abuso de autoridade, associar masculinidade com força física, né? Com grosseria, com falta de empatia e de sensibilidade. Esse é um problema bastante sério, tá? A doutora Isabel Ludovico, acho que não trouxe aqui, não trouxe. Machismo e homossexualismo são duas caricaturas correlatas. Machão, né? Homossexual, na verdade, é a mesma coisa, duas faces da mesma moeda. Consequência de uma relação deturpada com o feminino. O machismo quer dominar sobre o feminino. O homossexualismo, porque ele quer buscar aquilo de que ele tem carência. Trata-se sim de um convite aos homens de seguir o exemplo de Cristo, que se permitiu chorar, acolheu crianças, estabeleceu um diálogo profundo com as mulheres, aprender com Cristo. Tá? Então, claro que tem questões que são específicas naturais. A gente vai aprendendo, vai errando, vai ajustando, vai aprendendo. Não tem a Bíblia não faz uma lista de homem é assim, né? Ou mulher é essa. Mas o que ela nos traz? Isso, a revelação da pessoa de Deus, o caráter de Cristo. Tá? É nisso que a gente tem que ficar, na dúvida. Tudo bem? E depois a gente vai encontrando e Deus vai restaurando, vai ensinando, vai trabalhando e a gente vai aprendendo, né? É importante que a gente tenha a nossa percepção de masculino e feminino que foi deturpado por causa das relações imperfeitas que a gente viveu, especialmente na relação com nossos pais, precisa ser restaurado, gente. E isso é só Jesus que pode fazer. Tá? Então é a humildade, é buscar, é pedir para ele. E a hora que você viu que você agiu de um jeito, você falou, cara, isso aqui não tem nada a ver com você homem, você mulher, isso aqui não tem nada a ver com Jesus. De você ter humildade, parar e falar, pedir perdão. Né? Pedir perdão e assim por diante. Tudo bem, gente? Então é isso que fala aqui a aceitação e afeto. Né? Então você fala assim, o que o homem que é homem não, né, não tem sentimento, não tem, né, reprime as emoções. Não, gente, o ser humano tem emoção, seja homem ou seja mulher. Que essas emoções vão trilhar caminhos diferentes por causa da sua natureza, ok. A maneira como ele reage, como o cérebro funciona, enfim, tudo, ok. Só que, como assim não tem emoção?
E esse é o problema de tantas pessoas emocionalmente desestruturadas, homens. Então, há 9 anos atrás, quando a gente montou a equipe de aconselhamento, eu estou falando, claro, de uma questão específica, mas que eu vejo que tem reflexo em outros lugares. Eu converso com bastante gente, terapeutas, pastores de outras igrejas, amigos, né? Conselheiros. E 9 anos atrás, a gente montou a equipe de aconselhamento só de mulheres. Esse ano, a gente integrou os homens na equipe de aconselhamento. Porque cada vez mais homens estão buscando aconselhamento pastoral. Estão buscando terapia, inclusive. Né? Então, homens que estão entrando em depressão, que estão... Por quê? O que eles perceberam? Que, não, eu tenho emoção. Ele foi ensinado desde pequeno que não tem emoção. Homem que homem não chora, não sei o quê, reprime, tal. Homem que... E aí, uma hora ele para e fala assim, calma, eu tenho vontade de chorar. O que eu faço com isso agora? Né? E tudo isso é reflexo de uma formação não saudável, desequilibrada. Da sexualidade, do entendimento do masculino e assim por diante. Tudo bem, gente? E aí que entra o desafio, né, desses estereótipos. Sabe quando você vê um rapaz que tem a voz mais fina, né, que é mais sensível, que é mais relacional, que às vezes tem um jeito, um trejeito ali que a gente já estereotipou. É gay. Então a gente tem que se arrepender disso. Porque o homem pode ter voz fina, mas como não é a escolha dele. Tá entendendo? Então a gente tem que vigiar com esses estereótipos. Né? Ao mesmo tempo, a gente vai entrar na mulher, mas de achar que mulher é a mulher que peituda, bunduda, né? Que mostra para fora, que se exibe, que está sempre maquiada, não sei o quê. E aí, não. Isso não tem a ver com feminilidade. E aí isso confunde. Aí você tem uma menina lá que não vai usar saia. A menina gosta de jogar futebol, porque ela gosta. Mas fala, olha, sapatão. São esses estereótipos. E a gente tem que vigiar, tomar cuidado. Né? E isso tem ferido muitas pessoas. Muitas pessoas abandonaram a igreja, largaram da fé, porque foram julgadas a partir desses estereótipos que não tinha nada a ver com masculinidade e feminilidade. Era como a pessoa era. Só que a gente se acha o dono da verdade, acha que disse que o homem tem que falar desse jeito e gostar de futebol, e a gente tem que se arrepender. Né? Então, assim, claro que a gente não está caindo no outro extremo de tornar tudo assim, sem jeito. Né? Existem essas características, biologicamente, né? Fisiologicamente, os homens são mais fortes, né? Acaba, por causa dessa questão do dominar, né? do gerir, do conquistar, tem algumas profissões para a qual eles vão tender mais, isso é super natural, mas não quer dizer que... Tá? E o problema tá quando, por exemplo, as mulheres querem imitar os homens, tá entendendo, né? E aí ela tá rejeitando essa feminilidade. Aí tem problema. Mas a gente precisa tomar cuidado então com esses estereótipos. Isso vale na criação dos nossos filhos também. Bom, como a gente falou agora na primeira infância, dos 2 aos 4, 5, 6 anos, é curiosidade. Então é natural uma criança de 4 anos, um menino, acordar e falar assim, eu posso usar um vestido? Porque ele está experimentando, é curioso. Né? Então pode. Você fica, meu filho! Né? Meu filho vai gay! Não sei o quê. Né? Ficar apavorado. Pode. Só que precisa observar. Se há essa repetição, essa tendência, aí tem que perguntar, mas aonde que você viu? Né? Esse vestido que você quer experimentar? É muito comum assim, quando você tem meninas e aí depois vem um menino, o irmão. E aí ele quer experimentar, que a irmã está usando, colocar um batom, ver a mãe se maquiando, quer experimentar, pintar a unha. Então é super natural essa fase. Tá bom? E aí é importante a gente lidar aí com sabedoria, com acolhimento. Não, qual o problema? Mas a gente tem problema por causa do estereótipo. Tá entendendo? Né? Mas, obviamente, a gente precisa observar. Porque ele quer só se vestir como mulher. Claro que aqui entraria numa outra questão, né? O que é se vestir como mulher? Então, a gente não vai entrar nisso, mas, assim, pensando no senso comum, né? E aí, se isso é repetitivo, e esses sinais continuam aparecendo depois mais pra frente, inclusive na adolescência, isso pode ser sim um sinal de alerta, que talvez ele esteja confuso quanto à sua sexualidade, né? E aí a gente precisa então ter um olhar para isso e trabalhar, mas não com condenação, com aterrorizando, mas com acolhimento, com instrução e levando ali, de novo, trabalhando essa questão do fundamento da cosmovisão. Certo, gente? Então, a gente tem que tomar cuidado com as piadas que a gente faz, porque as crianças estão olhando, estão vendo. Né? Então, às vezes a gente está no círculo ali de adultos, com crianças participando, aí o cara fala, porque não sei o que, deve falar assim, você bichinha, não sei o que, porque você fez isso. E aí o menino, ele vai
isso é ser bichinha. E aí o que o menino vai falar? Então eu acho que eu sou bichinha. Você está entendendo? Por causa do estereótipo, né? E aí a gente que colocou isso na cabeça dele. Então, assim, toma muito cuidado com esse negócio. De, que homossexual, não sei o que. A gente precisa tomar muito cuidado. E aí, a tarefa, né, de participar do desenvolvimento da sexualidade das nossas crianças e filhos, a partir de uma perspectiva de construção, que é o que a gente fala aquela hora do cristianismo, né? Que não é só parar de pecar, mas que precisa produzir frutos, produzir vida, né? Cumprir a vontade de Deus na terra, né? Que o reino de Deus venha, a sua vontade seja feita. E aí, isso funciona para a questão da sexualidade também. Então, a ideia não é só, não pode usar vestido, não pode não sei o que lá, tem que fazer futebol. Mas assim, construção, tá bom? Então, por isso que é importante nessa referência do masculino. Então, os pais passarem mais tempo com seus filhos, terem tempo com ele, né? E fazer coisa junto, sabe? E andar, né? Algumas crianças e adolescentes têm essas marcas assim mais evidentes, digamos assim, tá? Outras menos, mas não tem problema. A ideia não é reprimir, mas é construir, tá? Às vezes você tem um menino que gosta de ver roupa, gosta de ir no shopping, olhar roupa diferente, tá? É uma preferência dele, tá tudo bem. Então se ele trabalha com moda vai ser gay. Não necessariamente. Mas é o que o mundo fala, porque são as referências do masculino que ele tem. Tá entendendo? Então a gente fica reprimido, não pode desenhar, não pode ter dom artístico, senão você vai ser o quê? E aí a gente vai, então, aí a criança vai crescer e vai falar então eu sou gay. Tudo bem, gente? Então, valorizar e entender o que é ali que a gente não negocia, que é absoluto, tá? E essas características precisam aparecer sim, né? Lá da criação, do homem ter essa questão mais do domínio, né? Esse olhar mais de gestão, de realizar, né? Que pode ser na área da moda ou no esporte, então faz. E que a mulher precisa ter essa questão do relacional, né? Essa sensibilidade, do processo, né? do nutrir, do construir, que pode ser no esporte ou na moda, né? E foi interessante que mudou o volume, que eu não sei se vocês acompanharam essa notícia, mas fizeram um comparativo na época da pandemia dos governos de vários países do mundo. Como cada governo respondeu à crise que a gente viveu, essa crise sanitária, né, da pandemia. E aí tinha aquela primeira-ministra, né, da Nova Zelândia, né? E aí eu achei muito interessante, porque eles fizeram um comparativo de como cada governante respondeu. E daí, o diferencial dela, né, que foi considerado como exemplo, tá? Depois, claro, teve todo o efeito rebote, né, de ter ficado muito tempo em isolamento, enfim, mas aí, de que ela montou equipes de especialistas. E eles tiveram sucesso nos planos ali de ação, de contenção, de tudo, porque ela soube trabalhar com essa equipe de especialistas de diferentes áreas. Então ela montou uma equipe ali com especialistas da saúde, em política, em gestão, em educação, em não sei o que, né? E os governantes, a maioria dos homens, montaram, mas tiveram problema, não conseguiram manter. Então teve muita troca, a gente viveu isso, né, no nosso país também, toda trocava o ministro da saúde, por exemplo, sabe? E aí eu achei interessante porque isso é realmente uma característica da mulher, essa questão relacional, entendeu? E aí isso naquele momento, naquele contexto, foi um diferencial. Então assim, as ações imediatas teve mais resultado os governantes homens, porque é isso, ele estava resolvendo, né? Só que a longo prazo, o que teve mais eficácia foi esse trabalho em equipe, que demorou um pouco mais, mas que foi mais constante, por causa dessa capacidade da mulher de... Então, onde quer que ela esteja, ela, como mulher, não tem que imitar os homens. Entende o que eu estou falando, né? E aí somar. Então, uma família saudável é quando cada um está exercendo o seu papel, a sua função. Né? A gente gosta de usar também essa analogia, né, do piloto de avião. Sabe que a função do copiloto não é revezar com o piloto? Não sei se vocês sabem isso. Quem conta isso, quem explica isso é aquele autor daquele livro lá,
fora de série, Outliers, né? Tem um capítulo que ele fala sobre isso. A função do copiloto não é revezar com o piloto. Um dirige 10 horas, o outro pilota, né? E o outro pilota mais 10. A responsabilidade de pilotar o avião é do piloto. Ele não dá o comando, a direção para o copiloto. O copiloto, mas o que acontece? Quando o piloto está muito tempo ali, ele vai ficando cansado, né? Ele também, por causa do estresse que ele vive, né? Da pressão, da responsabilidade, ele pode perder, às vezes, o discernimento. E aí é que entra o copiloto. Porque o copiloto está descansado. O copiloto não tem a mesma pressão que o piloto tem. Então, o copiloto, ele consegue enxergar melhor a situação. Tá entendendo? É menos, assim, enviesado, digamos assim. Então, o copiloto ajuda o piloto a tomar as decisões. E eu vejo, assim, que o casamento, quando a gente pensa na função, né, do marido, que Paulo explica lá, que é o cabeça da igreja, que ele tem responsabilidade final, não só Paulo, mas a Bíblia como um todo, o contexto que a gente vê, até a maneira como Jesus trabalhou aqui com a equipe de apóstolos, com a presença, né, das discípulas, muitas discípulas mulheres que participaram, enfim, e da mulher, eu vejo que é muito parecido com isso, entendeu? Então, assim, os dois são fundamentais naquele processo, mas cada um tem uma responsabilidade, um papel ali diferente. E os dois têm que trabalhar juntos. Ou ficar brigando. A mulher não pode ficar brigando, me dá aqui, porque você não sabe pilotar direito. Né? O homem fala, então faz você aqui, porque não. Eu que faço, eu vou ir. Né? Então, de junto. Então, de ouvir isso. Né? Por que Deus deu a mulher para o homem? Porque ele falou, não é bom que o homem esteja só. Quer dizer, eu tenho algo para você, né, que não vai, sozinho não vai dar conta. Então, tem que ouvir a esposa, gente. Tem que ouvir a esposa. Só que daí a esposa também tem que deixar o marido ouvir Deus. Você vai, muita mulher fala, porque meu marido, não sei o quê. Não. Então, você sabe, seu marido ele tem que ouvir Deus antes de ouvir você. Sim, né? Mas porque ele não faz isso, não faz isso. Então, mas você está deixando Deus, porque você está falando tanto para falar as irmãs. Para de falar para o seu marido conseguir ouvir Deus, não, né? E Deus está falando, eu estou tentando falar com o seu marido, mas você não está deixando. Você não pode falar um minuto, atazanar. Então as esposas precisam confiar que o Deus vai falar com o seu marido também, gente, por favor. Né? Mas sempre, não um com o outro, mas diante de Deus. E tem então essas referências saudáveis. Você, como marido e como esposa, vocês estão vivendo essa dinâmica saudável em casa? Né? Então assim, vocês conversam, tem diálogo, com humildade, né, passa tempo junto, ou vocês não conversam de nada. Ou quando vocês conversam, sabe que um menino de 5 anos estava orando e falou assim para Deus, eu quero ser muito, 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 muito rico. Aí a mãe tomou um susto, né? Crente, né? Falou, filho, por que você orou isso? Né? Não que a mãe não queira ser rica, né? Não fala a verdade aqui. Mas ela assustou quando viu isso sair da boca do menino de 5 anos. Aí sabe o que o menino falou para ela? Porque você e o papai brigam todo dia porque está faltando dinheiro. Então eu quero ser rico para não brigar com ninguém. Olha isso. O que a gente está ensinando para os nossos filhos? Não adianta sentar o filho e ficar dando sermão. Não, porque ou você vai adorar Mamon, ou você vai adorar Jesus. Não dá para servir a 2 senhores. Não pode, não sei o quê. O dinheiro não é importante. Mas se o que o seu filho vê é você servindo dinheiro, é isso que você está ensinando para ele, que ele está aprendendo, que o dinheiro é importante. Né? Então, assim, o respeito, né, a parceria, a humildade, o serviço. Tá? Isso é que a gente tem que praticar na relação do casal, aqui na igreja também, que é o que vai ensinar as nossas crianças e trazer, então, um conceito aí saudável do masculino e do feminino, tá? Porque, assim, a ideologia de gênero e o movimento feminista e o movimento homossexual, que, na verdade, a base, o fundamento é igual deles, é justamente desconstruir essa referência do masculino e feminino. Então, eu quero falar, você tem que fazer o que você tem vontade de fazer. Você pode ser o que você quiser e assim por diante. Então, não tem isso, sabe, de eu sacrificar o que eu quero fazer pelo outro. Seja porque eu obedeço a Deus, porque eu amo Ele, como gratidão, ou seja porque eu escolho amar o outro e servir o outro. Então, a ideia é eliminar isso e colocar ali como norteador de todas as coisas você mesmo. Você ser referência de si. Esse, na verdade, é o fundamento ali. Né, do movimento, do homossexual, da ideologia de gênero, assim por diante, gente. Tá? Então, por isso que a gente precisa
olhar para esse ponto, quando a gente ensina o evangelho, quando a gente fala do discipulado, dessa coisa de que, Deus ouve todas as suas orações, está entendendo? Deus quer que você seja feliz, né? Deus faz tudo o que você quer. Na hora que você ora para as crianças, você ensina as crianças, ouve a oração dos seus filhos, né? Isso aconteceu com eu e meu marido. A gente, numa época aí, a gente tem um tempo à noite, tá? E aí a gente começou a reparar as crianças, a oração das crianças era assim: Deus, obrigada por essa casa, obrigada pela escola, obrigada pelo tênis novo, obrigada pela roupa nova, amém. Aí a gente parou e falou assim: alguma coisa está muito errada aqui. Né? Cadê o obrigado pela sua presença, pela sua fidelidade, pela cruz? Cadê? Porque o dia que a gente tiver casa, escola, sapato e roupa, aí vai ser: porque Deus me ama. Então, como a gente está ensinando? Mas qual é a minha oração? Entendeu? Então, quando a gente ora, está só pedindo para Deus. A filha vai falar: gente, né? Deus não ouve nenhuma oração porque não tem. Deus, a gente quer. E aí, os meus filhos viveram isso recentemente. Um amiguinho, né? Uma criança de 9 anos, ficou internado, assim, com. Já os médicos falaram para a família se preparar que ele ia morrer. Teve uma infecção, aí generalizou e tal. O menininho, uma dó. E a escola inteira orando, tá? A escola cristã orando, tudo, e os nossos filhos em casa orando, tal. Só que assim, a gente tem trabalhado com essa questão do luto da morte, né? A gente perdeu, eu perdi meu sogro, né? Meu marido perdeu o pai dele há alguns anos, e aí a gente teve que ter essa conversa com as crianças, de explicar a questão da perda, da morte, né? O luto e tal. E a gente tinha falado, né? Que a morte não é a nossa, e que morrer, todo mundo vai morrer. Porque depois que o meu sogro faleceu, as crianças ficaram com esse medo. Mamãe, você também vai morrer? Papai, você também vai morrer? Né? Ficaram um tempão assim. E a gente tinha que lidar com, né? A gente falou: não, a gente vai morrer, né? Quando você vai morrer? Não sei, pode ser hoje, amanhã. A gente vai falar: nossa, né? Vocês são meio mas assim, de não viver ameaçado. A gente não teme a morte. A gente não canta isso, né? Deus é mais forte que a morte. A gente canta, mas tem medo de morrer, tem medo de quê? Aí quando fica doente, não sei o quê, quando falta dinheiro, aí fica tudo desesperado, larga a fé, questiona o caráter de Deus. O que você crê? Vai morrer, mas aí tudo bem, porque Deus nunca vai morrer, Ele nunca vai te abandonar, né? E tal, e assim por diante. E aí então, como a gente já trabalha essas questões, né? Morte, e aí aí a gente estava na Deus cura, né? O amiguinho e tal, não sei o que, consola a família. Aí o meu filho virou e falou assim: ele tem 10 anos hoje, né? Ele tinha 9. Ele falou assim: então, mamãe, eu acho que a gente tinha que orar também, porque, se Deus decide que vai levar o coleguinha. E aí, como que os pais vão ficar? Acho que a gente tem que orar para Deus também preparar o coração dos pais, né? Mesmo que Deus levar o menino, para os pais não perderem a fé. Nossa, o coração, né? Esquenta, fala: é isso aí, esse é o caminho. Esse é o caminho. O que a gente está orando reflete, revela aí a nossa fé. Então, como que a gente está ensinando os nossos filhos, né, sobre essa questão? Como que a gente lida com morte, com perda, com doença? Acabou o mundo, Deus me abandonou. Aí é assim que os nossos filhos vão lidar com isso. Tá? Mas então, de novo, essa questão da soberania de Deus, né, de tudo pertence a Ele, e assim por diante. Tudo bem, gente? Eu vou prosseguir aqui, tá? As meninas, então, é isso. Elas já nascem, né, meninas, como a gente falou aquela hora. E a raiz do lesbianismo, isso é algo que a maioria dos especialistas, terapeutas que acompanham casos de lesbianismo concordam. A maioria dos casos é uma rejeição inconsciente de sua identidade feminina. Então ela rejeita o feminino, tá? O menino, falta a referência do masculino. Entendeu? Então, claro que pode haver também a rejeição do masculino, mas em geral o homossexual, o homem, ele se torna homossexual porque faltou a referência do masculino para ele, não sabe se é homem. Entendeu? No caso do lesbianismo, o que acontece? A grande maioria dos casos de lesbianismo é porque ela viu um modelo de feminilidade que ela falou: isso eu não quero. E aí pode acontecer de duas grandes formas, assim, a grosso modo. Uma é quando ela vê um feminino ali desequilibrado, né? Então uma mãe controladora, narcisista, tudo é em função dela, né? Ela humilha, rejeita. Então aquela coisa que ela fala assim: nossa, minha mãe sempre me controlou, nunca deixou fazer nada, entendeu? Minha mãe nunca me ouviu, sempre era tudo pra ela,
tudo era ela primeiro, tudo, né? Ela me largava em casa lá, porque ela ia sair com as amigas, ia jantar com as amigas, ia jogar o esporte dela, não sei o quê. Então, essa rejeição de ver uma mãe que não se doa, que não... E, por outro lado, a mãe que é vítima, ou que se auto-vitimiza, né? Tanto faz. Que acontece muito em casos de abuso. Então, quando a criança cresce vendo a mãe sofrendo abuso, seja abuso físico, sexual, mas também psicológico e emocional. Isso é algo que a gente precisa dizer numa cultura ocidental, que é machista, em que a gente viu essa realidade, a gente vê essa realidade em muitas famílias, de abuso, né? E acha que é normal. Né? Então, assim, o que tem de casos de irmãs que sofreram uma agressão do marido física, ou que estão vivendo um abuso emocional psicológico, e aí ela vai se abrir com a mãe dela, e a mãe fala assim: é assim mesmo, eu também vivi assim, eu vivi apanhando do seu pai, o casamento é assim, não dá para contar nos dedos, né? E a gente tem que dizer que não é normal, né? Não é normal, tá? Aí, claro, é outra questão que a gente entra, mas quando a criança, a menina, cresce vendo isso, ela vai falar: ser mulher é ruim, ser mulher é ser fraca, é apanhar. Ela não quer apanhar, não quer apanhar. E aí ela se torna lésbica, né, a grande maioria das vezes, para querer proteger outra mulher, porque ela não pôde proteger a sua mãe, por causa, naturalmente, da sua condição ali, das suas limitações, porque ela era uma criança. E aí, o contato com o feminismo, tá? Então, ela ouvir. Por quê? O que acontece? O feminismo, ele nasce como um clamor, né? Por justiça, por direitos iguais, assim por diante. Porque a gente vive uma realidade, uma sociedade, né? Que é machista, em que viveu e que no passado foi muito mais assim problemático, né? Então, mesmo no contexto histórico da Bíblia, não estou falando que a Bíblia é o problema, mas o contexto histórico que a Bíblia registrou, né, a gente vê isso, que as mulheres não eram contadas, não eram tidas como pessoa e assim por diante, nem como gente. E hoje a gente vive as consequências disso. Só que o feminismo, ele, como movimento, como ideologia, ele se desvirtuou, perdeu as estribeiras faz tempo. Tá? E aí ele quer falar que é tudo igual, ele rejeita o Criador e assim por diante, daí não tem nada a ver com o Evangelho. Só que quando a criança ela não tem uma feminilidade saudável, essa referência do feminino e do masculino, né, obviamente, essa relação do feminino com o masculino de forma saudável, então fica aquela coisa nela, mas por quê? Por quê? Né? E aí quando ela tem contato com a ideologia, com o movimento feminista, aquilo é resposta para ela, entendeu, né? Por isso que a gente precisa trabalhar e construir aquilo que é positivo, para quando ela ter contato com a feminista, ela fala: não, mas isso aqui não é. Isso aqui está errado. Quer ser igual? Não é igual, gente, é diferente. Tudo bem? Mas para isso ela precisa ter uma bagagem construída ali, um fundamento, um alicerce, para ela poder discernir. Por isso que trabalhar essa questão da sexualidade na infância é fundamental. E meninas que sofreram abuso, né? Abuso sexual, abuso físico, psicológico, emocional, tendem de novo a rejeitar essa questão do feminino, né? Porque ela quer se tornar forte, ela não quer mais sofrer aquilo, então ela quer ser como o homem, né? Ou ela quer proteger a mulher e assim por diante. Então, a maneira como ela se desenvolve, a gente precisa participar desse processo intencionalmente, acrescentando, construindo, ensinando e formando, para que ela tenha uma sexualidade saudável, masculina ou feminina. E aí eu vou deixar aqui alguns conselhos práticos, tá? Dá pra ler, mas dá pra ler? Né? Então, contato físico no desenvolvimento da criança e o diálogo é fundamental, tá bom? Então, o carinho, o toque, sabe? Os pais darem banho na criança, isso é tão importante, né? Enquanto você dá banho, você ensina também, você faz educação sexual. Então você está dando banho, e aí você vai nomeando as partes, né? Deixa a mamãe limpar agora o seu pênis, deixa a mamãe lavar a sua vagina, deixa a mamãe limpar o seu bumbum, né? Os seus peitos, não sei, cada família usa um termo. Mas a gente não tem que ter vergonha, porque a criança, especialmente até os 6 anos, ela não tem uma percepção erótica da
coisa, entendeu? Na verdade, antes da pré-adolescência não acontece. A gente que fica tudo, oh meu Deus, né? E aí fica assim, aquela coisa, né? Que coisa. E aí outra pessoa vai falar, tá entendendo? E aí a gente perdeu a chance. A gente tem que ensinar. E quanto mais a gente nomeia, explica, fala assim, esse pênis, ele é seu, né? Ninguém pode tocar nele, tudo bem? Combinado? Enquanto tá dando banho, então é de forma leve, e isso também ajuda a educação sexual, ela previne o abuso sexual, né? Gente, agora com as crianças mergulhadas nessa loja de TikTok, não sei o que da vida, o que tem de relato de jogos sexuais nas escolas, né? Não é brincadeira. As crianças estão indo nas escolas, estão fazendo jogos sexuais porque elas viram no TikTok, ela viu um youtuber fazer. E o que está acontecendo ali? Uma bagunça, porque a criança abusando contra a criança. Estão entendendo? Então a gente precisa ensinar os nossos filhos que não é brincadeira, ninguém pode tocar na sua parte e mostrar para a criança qual é a parte íntima dela. Entendeu? E aí vai nomeando. E aí explica, olha, esse pênis que você tem é porque Deus fez você homem. Né? A mamãe não tem. A sua irmã não tem, as mulheres não têm, né? As mulheres têm, embaixo é diferente, é vagina. E aí você pode explicar, depois mais pra frente, devidamente, né? Para não precisa sobrecarregar a criança de 2 anos, porque o ato sexual, tem integração, e aí a criança vai ficar traumatizada, né? Assim, conforme a faixa etária, tem que ter essa sensibilidade, e ir conversando, e também arriscando, assim, sabe, de jogando verde, jogando animado, ver o que a sua criança, o seu filho já andou ouvindo por aí ou não, também é importante essa questão. E assim, quando a criança vier e fizer uma pergunta, jamais rejeitar ou repreender, jamais. Tá bom? Mãe, o que é masturbação? Menino, onde você viu isso? Que horror! Você quer lá? Você quer lá não? Aí ele vai, não posso falar sobre isso com meus pais. E aí, mas ele vai desistir? Vai desencanar? Ele vai procurar saber de outro jeito e vai aprender de jeito errado. Quando ele vai fazer uma pergunta assim, absurda, aí a gente tem que falar, respira. E fala, Senhor, me ajuda. Fala, senta aqui, vamos lá. Né? Mas a gente tem que estudar, tem que se preparar. Ai, linda, mas eu não sei. Então vai estudar, vai ler, vai se preparar. Ai, mas tem que. Você não é o pai e a mãe? Se você não for atrás, quem vai? Não é? Depois eu vou deixar umas referências aí de alguns perfis do Instagram, né, que você pode seguir, onde você pode aprender algumas dicas práticas, né, materiais também, que ensinam sobre algumas perguntas que as crianças fazem, como responder àquilo. Né? Então, a gente já falava para os nossos filhos que que o processo é você casa, aí depois você engravida e tem um bebê. Só que a gente não tinha explicado sobre o ato sexual ainda. E aí, a gente estava lá, a gente foi no casamento, e aí a noiva entrou grávida, né? E dava para ver a barriga dela. Ai, meus filhos olharam para a barriga dela, olharam para mim. Olharam para a barriga dela. E falou, como pode estar grávida se não casamento? Então, volta, né? E aí a gente vai trabalhando, mas a gente não pode repreender. Fica quieto, não te interessa, deixa. Não, tem que conversar, tem que encarar, tem que... Né? E aí isso de você tocar o filho, dar banho, né? E no banho, o banho é uma ótima oportunidade. Você ir falando das suas partes, isso também vai educando ele, ensinando ele. Eu sou, né? A Leliane Rocha, que é psicóloga, especializada nessa questão de sexualidade, ela conta um caso de 2 irmãos, uma menina e um menino, que estavam lá, estavam conversando, e aí a menina falou assim para os pais, pai, mãe, quando que vai nascer um pênis em mim? Porque ela via que o pai e o irmão tinha e ela não tinha. Ela falou, quando que vai nascer? Né? E aí o irmãozinho dela virou e falou assim, o meu vai cair? Né? Porque vê que é diferente. Né? Então é uma ótima oportunidade, ela está trocando roupa. Né? Então o meu filho já dá para ver que a estrutura muscular dele é diferente das minhas, mesmo ele sendo magrinho. Então enquanto a gente está vestindo ele, ou abraça, toca, a gente fala, então, o seu corpo, né, é diferente, o músculo está ficando mais definido porque você é homem, Deus criou, né, você é assim e tal. Até aconteceu uma situação que ele deu um soco lá na irmã, machucou, que eles brigaram e tal, e aí eu falei, filho, primeiro assim, a gente senta e fala, o que aconteceu? Aí ele fala, porque eu tô com raiva, a sua raiva eu super entendo, concordo com ela, a sua irmã te provocou, só que você não pode ser dominado pela raiva, você tem que dominar a raiva. Isso é fruto do Espírito. Então, a mamãe já explicou. Fruto do Espírito tem que ser cheio do Espírito.
é o processo positivo, né? Não ficar, né? Não explodir, mas você tem que ser cheio da mansidão do espírito, para não explodir nas situações que vão trazer isso para você. Né? E eu falei, outra coisa, você é mais forte que as suas irmãs. Por quê? Você porque eu sou homem, Deus me fez homem, não sei o quê, né? Então, essa força você acha que Deus deu por quê? Que é para você agredir a outra? Não, é para você proteger. Esse trabalho que você tem que fazer. O papai protege a gente e tal. Tá bom. Aí passou uns dias, aí voltou as irmãs, fuzuê, tal, não sei o quê. O que aconteceu? Que o irmão socou o menino do olho. Meu filho, por que você socou o filho? O menino, o mamãe já falou que não é para usar força, não sei o que, a raiva. Eu falei assim, não, porque ele fez minha irmã chorar. Você não falou que é para proteger as minhas irmãs com a minha força? Aí então eu protegi minhas irmãs e eu soquei o menino. Aí, pera, volta. Volta aqui, né? Não é, né? E a gente vai, mas é assim que ele vai aprendendo. Eu sou homem, eu protejo, entende? Então em casa a gente faz palestra de sexualidade, menina, mas é na convivência no dia a dia, né? Outro dia meu marido foi pra viagem missionária, viajou, aí a lâmpada queimou. Aí eu fui lá, peguei a cadeira, subi lá na mesa, fui jogar. Meu filho chegou e falou, mamãe, desce daí! O que você tá fazendo? Eu falei, tocando a lâmpada. Mas ele nunca me viu trocar a lâmpada em casa, desde pequenininho. Né? Ele não me vê matando a barata. Né? Ele não me vê fazendo trabalho carregando peso. Né? Com a pandemia a gente faz compras agora mais online. Aí às vezes vem, né, o saco de arroz, o fardo de água. E aí eu vou lá, meu filho fala, se eu carrego, quando o meu marido não tá. Por quê? Ele vai aprendendo com essa referência. Meu pai é mais forte que minha mãe. Não é porque é o papel do homem, do marido. Não, porque meu pai é mais forte. Quem carrega peso são os homens, não as mulheres. Ele fala, daqui. Moleque, me dá aqui esse negócio. Então, né, depois, mas essas referências que ele vai recebendo, vai vendo. Não acho que precisa fazer palestra, mas ele vai vendo isso, protege. Tá? Aí, nas férias, as crianças entraram de férias mais cedo, né? Meu marido entrou de férias depois, e aí a gente foi se aventurar aí na 25 de março. Né? Aí, e tá lá, aquelas 3 lá, e aí o meu filho falou, mamãe, não vamos mais voltar aqui na 25 de março sem o papai. Né? Por quê? Né? Eu não me sinto seguro. Sabe, assim? Então já tem né? Vai criando essa, porque o meu pai é mais forte, o meu pai é mais presente, ele toma a frente, né? Então, que são as referências que a gente precisa construir. E é o que eu falo, gente, o papel do pai é fundamental na formação da sexualidade, tanto do menino quanto da menina. Como eu falei, todos nascem mulheres, digamos assim, com o feminino, entende? E o masculino precisa ser construído, precisa trilhar isso. Então os pais precisam estar presentes, só que a gente tem muitos pais que são ausentes. O pai não quer, aí o filho dá um chilique lá, o pai olha, vai resolver, o pai não tem paciência. Né? O filho tem um monte de coisa, não sei. Aí vai falar, vai ter só não. E aí não tem referência masculina. Mas o pai que precisa estar mais e mais presente. Tá? Então, tá, contato físico e tal. E aí, amizades, né? Com outros meninos, com outras meninas, né? Observar isso. Tá? Porque vai se tornando referência, especialmente quando está chegando perto da adolescência. Então, se você vê que por alguma razão você tem um filho, menino, que ele está chegando perto da adolescência, mas ele só tem amiga menina. Então, assim, intencionalmente é interessante você marcar em um playdate, né? Chamar os meninos em casa, faz uma festa do pijama, sei lá, leva pro parque, não precisa força, não, tem que fazer futebol, fazer jiu-jitsu. Se o menino não quer, não tem problema. Mas por quê? À medida que ele vai chegando perto da adolescência, ele vai tendo como referência de construção de identidade o fora, o que está fora. E as amizades. Então, daí era importante ele ter amizades. Tá? E as meninas também. Se você tem uma filha que está chegando ali, perto da adolescência, mas ela só anda com o menino, por qualquer razão que seja, não tem problema. Né? Mas aí é bom, intencionalmente, às vezes, fazer um passeio, uma coisa, chamar as meninas e tal. Não ficar assim, filha, senta aqui. Por que você senta com os meninos? Oh, meu Deus do céu. Já viu? A mãe desesperada, assim, começa. Aí a filha fica só, às vezes não é nada, né? Só que a gente aterroriza tanto porque falta estrutura emocional para nós, pais. Entende? Então a gente precisa tratar também, entendeu? Você precisa se tratar para poder criar os seus filhos, né? E aí, corrigir sem envergonhar. Bom, por que isso é importante? Porque essa questão do percepção de si, conhecimento de si, da autoestima, é fundamental.
Então, como você ensina, corrige, como você ajuda ele, ensina ele a lidar com a raiva dele, com os erros que ele cometeu e tudo mais, tudo isso vai trabalhar essa questão da percepção de quem eu sou. Tudo bem? Então, se você criar um filho humilhando, escorraçando, e bate nele na frente de todo mundo, e sabate nele, agride ele, e xinga, e não deixa ele falar, não deixa ele terminar a frase, não sei o quê, então ele vai construindo aquilo, não, eu não valho nada, não importa o que eu sinto, tudo eu faço errado. E aí, quando chegar ali na busca por quem eu sou, ele vai falar, peraí, então é porque eu não sou conforme o que eu sou, digamos assim. Então tem que buscar uma identidade que é diferente. Aí acontece como é oferecida a questão do gênero, da identidade de gênero, aí ele vai absorver isso assim, rapidinho, porque vai vestir como uma luva, era o que ele estava precisando. Agora, quando você cria os filhos com uma autoestima saudável, também não é um rei, faz tudo o que quer, não sei o quê. Não, com uma autoestima saudável. Entendendo quais são os limites, ensinando ele a pedir perdão pelos erros que ele cometeu. Mas assim, repreender em silêncio, elogiar em público, já viu isso, né? Tá? E aí trabalha tudo, e aí ele cresce com uma autoestima saudável. Quando ele busca essa referência de quem eu sou, ele vai falar, peraí, deixa eu ver o que eu aprendi. Né? Tem limites, né? Quando eu tenho que pedir desculpa, nem tudo que eu quero vai ser do jeito que eu quero, e aí isso já foi construído na infância, então ele tem menos dificuldade em lidar com o que é oferecido em termos de gênero por aí. Aí, referências sadias de homem e mulher, né, como eu já falei, que a princípio precisam ser os pais, mas por alguma razão pode não ter a figura da mãe ou do pai, e daí precisa encontrar um substituto, mas precisa encontrar. Tá? Esse negócio de, às vezes a mãe ela é sozinha, ela fala assim, não, porque eu sou sua mãe e seu pai, e não sei o que, não é saudável. Tá claro que ela vai precisar acabar exercendo essa função, mas precisa trazer para perto pessoas de confiança que sejam essa referência aí para os nossos filhos, tá bom? E leitura bíblica e oração. Aqui, gente, vai aparecer em todas as fases do desenvolvimento. Por quê? Porque é isso. A gente precisa levar os nossos filhos para Jesus. Precisa levar para Deus, eles precisam. Começa por onde? Começa na criação. Tá? E sim, vamos desenhar que Deus criou o sol, a lua. Sim, mas aí o que a gente faz? A gente pula, né? Que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Homem, pula capítulo 3, que o homem quis ser Deus. Qual foi o pecado? O que é pecado? Diz obedecer a Deus. Porque comeu o que não era para comer. E aí ele cresce achando que pecado é isso. O que pode, o que não pode. Ele entendeu que a raiz do pecado, a essência do pecado, é eu querer ser Deus. Essa desconexão com o Criador, com o único Deus. E que daí tudo começa a perder as primeiro, porque perde a referência absoluta, perde o referencial, perde o fundamento. Explicar isso. E que precisa acontecer também na prática do dia a dia, na criação de filhos. Então, vamos pensar sobre isso, né? Como que você está criando seu filho? Você coloca limites, né? Você diz não. Você está ensinando ele a lidar com as suas emoções, né? Você deixa ele terminar a frase. Quando ele faz a birra, você pergunta por quê, o que ele está sentindo. Claro que não na hora da birra, né, gente? Né? Porque ele está ali extravasando as suas emoções por algum motivo. E aí, dependendo da idade, ele precisa de mais tempo para conseguir voltar aí para o centro regular. E daí, você já viu isso acontecer? A criança está chorando e fala, por que você está chorando? Por que você está chorando? A criança chora mais. Para de chorar. Né? Tudo errado. Naquele momento, a última coisa que ela consegue fazer é explicar porque ela está chorando. E mandar ela parar de chorar não é a solução. Então assim, deixa ela chorar, acolhe. A hora que ela acalmar, ajuda ela a encontrar o porquê de ela ter chorado. Para poder trabalhar essa questão, essa relação com o fator que causou aquela crise de choro, para que na próxima vez que acontecer uma situação semelhante, ela tenha condições de responder sem chorar. Mas ela é uma criança, ela não nasceu sabendo. A gente precisa ensinar. Só que se eu tenho um problema de autorregulação, né? Eu grito, eu choro, eu sou histérica, explodo, né? O pai que é agressivo, xinga todo mundo, bate em todo mundo, aí fica difícil. Porque é isso que a gente está ensinando para os nossos filhos. Mas aí trabalhar esse acolhimento. Mas por que é difícil? Porque exige paciência, exige tempo. Eu falo, gente, assim, sem querer condenar, né? Julgando, sim, eu julgo mesmo, mas não condeno, né? A pessoa que pode condenar é justo. Mas eu acompanho alguns perfis no Instagram e eu vejo cada dia, todos os dias da semana, aqueles pais estão em uma programação diferente. E eu sei que tem filhos pequenos, filhos adolescentes. Que hora que esse pai, que essa mãe
e essa mãe estão sentando com o filho, olhando no olho dele e ajudando a trabalhar isso, as emoções, ensinando, regulando, falando sobre, sabe, e falando sobre Jesus e Deus e explicando. Que hora que esses pais estão fazendo isso? Não estão fazendo. Entende? Então, especialmente crianças pequenas, até mais ou menos os 6, 7 anos, né, que a gente fala aquela hora, que era por isso que era recomendado mandar para a escola depois, né, 4, 5 anos para frente, a criança, ela vive ali o seu dia, e aí ela vai viver uma sobrecarga de emoções, tá? Então ela tomou bronca da professora, ela passou vergonha porque o estojo dela caiu no chão, aí o amiguinho xingou ele, então foi uma sobrecarga de emoções que ele não sabe lidar com aquilo, não sabe como ele tem que responder, né? E aí ele vive tudo aquilo, e aí quando ele chega em casa, ele vai, entendeu? Descontar. Por isso que fala, né? Que a gente deixa os filhos nos avós, aí vai buscar o filho e começa a chorar. Viajou! Aí o avô fala, tava bem até agora, foi só olhar pra sua cara e começar a chorar. Aí a gente se sente maior culpado. Eu falo, o que deu errado na minha cara? Mas não é, porque quando ele vê a mãe e o pai, ele consegue descansar. E todo o choro que ele segurou, ele vai poder chorar agora porque ele está num lugar seguro. E as crianças precisam desse tempo. As crianças pequenas precisam desse tempo. Sabe daí o que os pais fazem? Aí tira da escola, a criança viveu lá na sobrecarga. Aí manda na natação, aí outra sobrecarga. Aí manda no piano, manda no karatê, manda no jiu-jitsu, manda. Aí chega 10 horas da noite, fica, come, vai tomar banho, vai dormir. Aí não dá tempo. E aí chega no final de semana, vai pro shopping, vai pra não sei o quê, vai pra parque de diversão. E aí você vai dar, e não dá tempo da criança poder fazer aquele. Entende? Que a gente está sobrecarregando elas mais. E aí, uma hora, ela vai dar o xilique lá. Vai dar mesmo o xilique. Você fala, Cris, não é educada. Mas não é mal. Ela não é mal. É mal educada, não má. Porque você não está educando direito. Tem que dar espaço. Tem que ter qualidade, relacionamento, olhar no olho. E aí, quanto mais a criança vai crescendo, mais ela vai demandar esse tempo. Né? Ela vai dar menos xiliques, ela vai aprendendo a regular as suas emoções. Especialmente na adolescência. Né? Pré-adolescência, os homens começam a borbulhar, as meninas um pouco antes, os meninos começam 15, 16 anos, as meninas com 12, você já vê as oscilações de humor ali, né? E aí o auge da adolescência, as meninas, né? 14, 15, 16 anos. E daí às vezes a menina chega e chora. E aí ter paciência, fala, mas que chorando, você é louca, você quer desequilibrada? Não, acolher. Né? E deixar espaço, olhar no olho, e dar espaço para respirar e falar, porque hoje na escola, não sei o quê. Não é entrevista, entendeu? Não é pegar e falar, como foi seu dia? Normal. Não, mas como que foi? Fala direito, não sei o quê. Não é forçado, mas é dar esse espaço para a criança poder encontrá-lo e poder falar. Só que precisa de tempo. Se a sua agenda está abarrotada, se a agenda das crianças está abarrotada, que hora que vocês vão trabalhar essa questão? E aí não trabalha estrutura emocional, não tem saúde emocional, estrutura. Né? E daí quando vier aí as crises de não só aceito, de pertencimento, que é natural da adolescência, e for oferecida a questão da identidade de gênero com pertencimento, aí ela vai cair naquilo. Então assim, é um trabalho holístico. A gente tem que olhar para o todo, integral, certo? Gente, vocês estão entendendo, né? Que falar que é pecado não funciona. Não funciona. Até porque essa questão do pecado não é o medo do inferno, né? Mas é o amor. A gente obedece a Deus, não é porque a gente não tem medo de ir para o inferno, porque a gente ama Ele, a gente entendeu, a gente é constrangido pelo Senhor, a gente quer entregar a nossa vida para Ele. E aí, é nesse caminho que a gente tem que conduzir os nossos filhos e as nossas crianças. Bom, lógico que é mais fácil. Pode, não pode, pecado vai para o inferno. Mas não funciona. Cada vez menos vai funcionar. Tá? Então, ter esse tempo de leitura bíblica, de oração, de sentar, de conectar e assim por diante, tá? Adolescência. Como eu já falei, é essa grande pergunta que eles fazem: quem eu sou? Tá? O David Heiker, que é um pastor, que é um perfil que eu recomendo que sigam, que ele trata dessa questão de sexualidade, ele fala que nós temos a identidade nossa é construída de 3 formas, né? Que é o que eu já falei aqui, mas na verdade ele organiza de forma didática, ele elabora os conceitos. Ego referente, então eu me percebi a partir do que eu sinto, que é a grande bandeira ali do movimento sexual.
Autorreferente, que é o outro como referência, que é o processo natural do nosso amadurecimento emocional como ser humano, que a gente vai se entendendo como um ser na sociedade, assim por diante. E na adolescência é bastante crítico, porque você quer pertencer a algum tipo de grupo, então você começa a se vestir como alguém, né, vai nos lugares que o outro vai, faz o que o outro está fazendo, por exemplo, bebida, cigarro, droga, essas coisas, porque ele quer pertencer àquele grupo. É isso que ele está buscando. Entendeu? Então, se isso não está satisfeito em casa, na relação primeira, ele vai buscar e vai ser mais crítico. Bom, não é que o adolescente que começa a usar droga, não sei o que é tudo culpa dos pais. Não é, a gente viu lá o testemunho da Jack Perry, né? No final é o pecado, mas tem os fatores que contribuem ou não. Né? O risco tem para todo mundo, mesmo que seja uma família super saudável, perfeita, cheia de Deus, Espírito Santo, mas pode acontecer, porque a pessoa é pecadora, o indivíduo, a criança, o adolescente é. Mas, com certeza, os fatores aí associados vão contribuir para que isso seja mais grave, menos, né? Às vezes a criança vai, mas ela volta. A própria Jack Perry, no encontro que ela teve com Deus, ela pôde reconhecer que era a voz de Deus, ela pôde responder com confiança, porque ela cresceu na igreja, querendo ou não. Depois ela se desviou. Entendeu? Então, teve ali algo que participou do processo do desenvolvimento dela, que ajudou ela, entendeu? A voltar para Deus. E talvez quem nunca teve isso, Deus pode fazer, Deus faz o que ele quiser, ele faz a mula falar. Mas, né, pode contribuir mais ou menos. E a identidade tem uma referente, que é entender quem eu sou, a minha identidade a partir da relação com Deus, com o Criador, que é o ideal, tá? Não é que a gente tem que privar os nossos adolescentes de participar lá da turminha, vá pedir uma roupa, porque todo mundo está usando. Usa roupa, tá? Não tem problema, né? Não é para transformar os nossos filhos num ser alienado ao mundo, da vida da sociedade. Mas a gente precisa observar se aquilo está acontecendo com equilíbrio, tá bom? Dentro de uma questão ali emocional que é equilibrada, que é saudável e tudo mais. A hora que a gente vê que está muito assim, aí a gente precisa dar mais atenção para a questão, né? Então, como eu já falei aqui, hoje nos é oferecido para os adolescentes essa opção de felicidade, de identidade, a questão do gênero, tá? E quando a gente fala de relações sexuais e tudo mais, tem uma questão também que é o seguinte: hoje é moda, tá bom? Eu não sei o quanto vocês têm noção e contato com essa realidade, mas os adolescentes, quando eles se unem na nossa época, era assim, vamos experimentar cigarro, era o corar, frio na barriga, experimentar cigarro, um cabulal, um colar, né? E era o uau, sabe? E aí mente pra mãe que foi estudar na casa da amiga, vai pra balada, né? No máximo assim, ficar, dar um selinho, né? Em alguém que tá paquerando. Hoje, a diversão é experimentar um beijo gay, um beijo homossexual. Então isso está sendo oferecido para as meninas, para adolescentes. Vamos experimentar como que é beijar uma menina? Vamos experimentar como que é fazer sexo com... eu sou menina com outra menina, ou menino com outro menino? É moda. Então a gente vê que muitos adolescentes estão vivendo uma vida homossexual, não porque tem atração homossexual, não porque tem transtorno na identidade de gênero, mas porque é moda. Estão entendendo o perigo? O cenário que o diabo amou. Tá? Então, por isso que a gente precisa vigiar. Alguns sim, alguns enfrentam a atração homossexual, lutam com isso, algo que Deus tem que trabalhar, redimir, né? A gente conhece alguns casos, testemunhos de pessoas ali que escreveram e tal, que amam o Senhor tudo e lutam com essa questão da atração sexual e decidiram não se casar. A Jack Perry fala isso. Quando Deus chamou ela quando ela se converteu, ela estava com medo, porque ela achou que Deus estava chamando ela para deixar de gostar de mulher, né? Mas aí ela falou assim, não, mas se for isso também vou, né? Então eu não vou casar, porque eu acho que eu nunca vou gostar de homem. Só que depois, mais pra frente, Deus restaurou e ela até se casou, né? Mas a gente conhece casos que não, que por alguma razão a atração continua, a pessoa tem uma atração sexual, mas ela não vai deixar essa atração governar a vida dela, ela vai submeter essa atração. Assim como qualquer outro desejo que a gente tem, as compulsões, né, os vícios, os hábitos pecaminosos, né, eu vou falar fofoca, tanta coisa maldita que, né, destrói a igreja, não edifica nada, porque não tem nada a ver com o caráter de Cristo e santidade, certo? Então, tá lá, mas a gente domina. Não é que a gente não, agora, né, tá lá, mas a gente tá lutando com aquilo, igual o Paulo falou, meu Deus, o que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero eu tô fazendo. Quem vai me livrar do corpo dessa morte? E a gente tem essa esperança da redenção do nosso corpo disso tudo.
quando não vai mais haver, né, essa luta toda. Mas é essa que é a questão, quem que domina quem e o quê. Só que a gente tem esse problema e esse desafio também de não ser uma atração, de ser só por diversão. Então, às vezes você tem um adolescente lá que está num relacionamento homossexual e você fala, meu Deus, meu filho é homossexual. Ela fala assim, relaxa, mãe, não sou, só estou experimentando. E aí, o que a gente faz com isso? Daí, de novo, né? O problema não é ideologia de gênero, homossexualismo, mas é o coração, é a conexão com o Criador, é viver construindo, vivendo para o reino, para cumprir a vontade de Deus. Essa tem de ser a nossa prioridade. O que a gente espera? Qual é a sua oração pelos seus filhos? Pelos alunos que você ensina aqui na igreja, a sua oração? Que meu filho se forme com notas boas, que entre numa boa faculdade, né, que case bem, sei lá o que isso significa. A colônia diz o que isso significa, o tamanho da loja, do aluguel, da luva que aquela família paga para estar na rua que está, né? E aí a gente é distraído com todas essas coisas e a gente não trabalha o fundamento. Né? Quantos de nós pais, se o seu filho de 15 anos chegou assim, mãe, pai, eu encontrei Jesus e ele me chamou. E eu estou indo para a África, para falar do Evangelho lá para os vulneráveis e... Como assim? Não vai fazer faculdade? Não vai casar? E aí, ok. E a filha fala, mas mãe, Deus está falando aqui para mim. Aí a gente vai falar, não interessa o que Deus está falando. Tem que fazer faculdade, tem que casar. Entendeu? Todos esses valores que a gente tem no nosso coração, que dividem o nosso coração com os valores do reino, com o caráter de Deus, a gente precisa se arrepender. Então vamos lá. Já falamos. Conselhos práticos aí na formação da sexualidade. Então, saudável. Para o adolescente, tá? A gente falou aquela hora da infância, né? Do toque. Agora da adolescência, então. Essa é a rotina construtiva, tá bom? Então tem que reorganizar a rotina dos pais. O adolescente, ele demanda muito tempo, é menos braçal, ele já toma banho sozinho, ele come sozinho, às vezes até frita o ovo dele, faz o lamen dele sozinho, mas ele precisa de tempo, porque ele precisa de conexão, é isso que o adolescente está buscando. Se você perder essa conexão, né, agora, depois, é muito difícil conseguir de novo, certo? Então, para ter conexão, precisa passar tempo junto, fazer coisas junto, não abarrotar de programas, né, mas tempo de qualidade, sentar, né? A gente está acompanhando uma família aqui que a mãe estava com essa dificuldade, a criança entrou na adolescência, não fala mais nada, desconectou tudo, e aí eu falei, olha, vamos fazer assim, combina com sua filha essa semana, todos os dias, 5 minutos, coloca o alarme no celular, e fala para sua filha, 5 minutos, na hora que tocar o alarme, tá liberado. Eu falei, tá bom. E aí tá fazendo, primeira semana, o pessoal ouviu hoje, mas eu te amo, é muito difícil. Permanece. Porque nunca fez antes. Deveria ser algo natural. Né? Em casa, o meu quarto é o divã. Né? Os 3 falam, não, eu preciso falar com você. Eu já tô. Né? Aí entra lá no quarto, a mais velha, aí fica lá. Aí depois é assim, não é agora a minha vez de falar com você. Agora meu marido fala, gente, é sessão de terapia aqui em casa, não. Todo mundo quer falar com você. Agora o menino também, já vê as irmãs, entra no quarto, fica lá 15 minutos, 20, 30 minutos, fica conversando, ele fala, o que vocês estão... Aí depois ele vem para ele, agora meu filho está falando, mãe, eu quero conversar com você agora. Até ele quer conversar, né? Quer ter o tempo. Gente, imagina, né? 3 filhos, 20 minutos cada um, 1 hora. Só, não dá para fazer tudo que eu quero. Sinto muito, eu queria poder também fazer várias coisas. Não dá, tem que escolher. Tem que fazer comida, tem que, né? E tem que estar lá, tem que... E é isso que é a prioridade, né? E aí, escuta e diálogo, né? A nossa mania de não deixar os filhos terminarem a frase. Isso é um problema sério. Deixa ele terminar a frase. Não responde com sermão. Falando que é certo, que está errado. Ouve o que ele está falando e o que ele quer comunicar. Isso é fundamental. Tá bom? E acolhe. E fala do amor de Deus. Fala do perdão. Não passar a mão na cabeça, gente. O que está errado, está errado. Né? Então, já aconteceu várias vezes. Alguns dos meus falam, porque daí, isso aqui, deve ter com raiva de ninguém. Então, errou, né? Eu sei, tá. Vamos orar. Aí, pede perdão. Às vezes, a gente estoura, eu estouro. Peço perdão. Né? Então, essa prática, isso é você viver a sua fé, na prática. Que adianta? Você fala, não, na teoria sim, mas na prática, não adianta nada.
A gente tem que viver isso no nosso dia a dia, tá? Então, a escuta, o diálogo, principalmente escuta. Às vezes, a maioria das vezes os adolescentes não estão falando, desabafando, fazendo pergunta, porque ele quer uma resposta. Né? Ele só quer saber que tem alguém ali, com quem ele pode dividir aquilo que está fazendo ele sofrer, que é difícil para ele. Entendeu? Então não fica querendo dar resposta para o sermão, porque daí isso desconecta. Bom, agora se ele perguntar, aí você responde. Né? Ou você pode falar em outra ocasião, assim, fingindo que está falando de outro assunto, mas então, isso aqui é outro dia. E vai trabalhando. Mas o importante é manter a conexão, tá bom? Então, acolher e os limites com respeito. Tá? Quanto mais velho os nossos filhos vão ficando, menos funciona o grito, o castigo, e muito menos bater. Entendeu? Não comunica, não corrige. Tá? Então, assim, precisa estabelecer limites com diálogo. E aí tem aí alguns estudos, né, algumas linhas de psicopedagogia e tal, que falam sobre essa questão, né? Até que idade que funciona o bater, né? E aí depois não funciona mais. Daí a disciplina da correção é de reter, tá? Então não vai poder julgar, não vai poder, você entendeu? E aí vai trabalhando aí as estratégias para ver o que funciona, tá? Você que apanhou depois, já adulto, você sabe, vai poder dizer melhor que não funcionava. Funcionava, você pode espancar, já você é adulto, você apanha mais um e bora lá. Né? Então não funciona, não atinge o zero, só agride. Então trabalhar essa questão do limites com respeito. E assim, gente, não tem manual fechado. Cada criança é uma criança, cada família é uma família, tem uma dinâmica. Só que o que é padrão comum? É o Espírito Santo. E ele diz que vai dar sabedoria, ele diz que vai nos guiar, nos orientar e nos direcionar. Né? Então busca a sabedoria dele, ele vai dar, gente. Confia. Tá? Ele vai dar, mas a gente tem que buscar. Né? Dele, encher dele e da palavra, que é a sabedoria de Deus. E aí a gente vai aprendendo, né, a ser pais e mãe. E, de novo, a questão da leitura bíblica e oração, para ensinar essa verdade da criação, da queda, da redenção, o caráter de Deus, quem é Deus, né, e assim por diante. Lembrando que a nossa meta não é criar meninos e meninas, meramente, mas a sexualidade sadia faz parte do processo de conexão com o Criador e de amor com os pais. É igual quando a gente faz estudo para mulheres casadas, eu falo para elas, gente, não adianta você sair daqui com o certificado Mulher Provérbios 31 e ir para o inferno, porque o certificado Mulher Provérbios 31 não te salva, a única coisa que te salva é crer no Senhor Jesus. Amém, gente? Então é o que a gente tem que trabalhar no fundamento. E sim, né, ser uma mulher que agrada a Deus e tal, mas qual que é o fundamento? É a salvação, que só está em Jesus Cristo. Então, não dá pra gente querer mudar só as atitudes exteriores dos nossos filhos, transformar eles em fariseu. Não, ele é macho, ele isso aqui, ela é feminina, tal, mas não conhece Jesus. Então não adianta nada. Entendeu? Então precisa conhecer Jesus e confiar em crer e saber que é o fundamento. Que é a verdade, quando conhecer a verdade vai libertar de todos os erros, dos enganos, das confusões, né? E a verdade é quem? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus falou. Então, eles precisam conhecer Jesus. E aí eles falam, né, daquele livro Aconselhamento à Paz de Amor. Os pais guiados pelo Evangelho usam a lei para mostrar aos filhos a necessidade de um Salvador, não para torná-los obedientes. Quando você fica irritado com seu filho, quando você dá bronca nele, briga com ele, é por quê? É porque aquilo é pecado e desagrada a Deus? Ou porque não é do jeito que você quer que seja? Enquanto a gente está ali insistindo que os nossos filhos se amoldem ao que eu quero que ele seja, a gente pode estar perdendo a oportunidade de que os nossos filhos conheçam a vontade de Deus e estejam no caminho para buscar se amoldar à vontade dele. A gente precisa entender que às vezes o jeito que eu quero que ele seja não é o jeito que Deus quer. Já deu a nossa hora? Posso ir só mais um pouquinho e depois a gente encerra? Ou eu vou entrar aqui rapidinho já nas dicas práticas, porque o fundamento a gente já falou aqui, tá bom? Mas quando a gente fala de dicas práticas para compreensão e prática, né? Participação ali no desenvolvimento do gênero saudável, então é tudo aquilo que a gente já falou, tá? Ele tem que ser discípulo, tem que conhecer Jesus, o
caráter de Deus, o modelo relacional de Jesus, com quem a gente aprende o fundamento, os princípios de todo relacionamento, tá? E amor e serviço, como a gente já viu, humildade para discernir, o cuidado, então, com os preconceitos. Eu dei uma palestra sobre essa questão da formação da sexualidade, a primeira palestra que a gente deu, acho que foi em 2015 lá na igreja, né? Na época, eu falei sobre o transtorno de identidade de gênero, que era o quê? Que era a não conformidade que a criança ou adolescente tinha, né, em termos de se entender como menino ou menina, diferente do seu sexo biológico. E dali, a gente tinha todo o material ali para falar de quais eram os sintomas desse transtorno e como tratar. Em 2021, eles tiraram o transtorno de identidade de gênero da lista de patologias psíquicas. Então, na década de 70, eles tiraram o homossexualismo da lista, porque fazia parte. O homossexualismo era considerado um distúrbio, né? Porque a pessoa estava querendo, o homem naturalmente tinha que se relacionar e gostar de mulher, que ela gostou de homem, né? E a mulher vice-versa. Só que daí, na década de 70, lá nos Estados Unidos, eles tiraram o homossexualismo e falaram assim, não tem nenhum problema. Se o homem gosta de homem, deixa ele ficar com o homem. Se a mulher gosta de mulher, deixa ela ficar com mulher. Depois, uns 20 anos depois, tiraram aqui do Brasil e depois foi completamente extinto da lista ali de doenças psíquicas da Ordem Mundial de Saúde, nome, né? OMS. O transtorno de identidade de gênero ainda estava lá, até agora há pouco. Em 2015 a gente falou sobre esse transtorno, né? Mas em 2021 eles tiraram dessa lista. Então, se você tem uma criança que nasceu menino, mas se sente menina, isso não é mais considerado um transtorno. Isso não é considerado uma confusão. Isso é considerado normal. Não importa se você nasceu menino ou se você nasceu menina. Você é homem ou mulher, depende do que você quer ser, né? E seja feliz. Isso é o que a ideologia de gênero, esse movimento todo maluco, está trazendo, né, para a nossa realidade. Então a gente precisa estar atento a isso, lembrando que a ideia não é superestimar, nem subestimar, não é ficar aterrorizado. Nossa, por onde a gente começa? Pelo começo. Ali em Gênesis capítulo 1, ensinando nossas crianças que existe um Criador. E ele criou assim, homem e mulher. E a gente tem confusão por causa do pecado, mas que Jesus veio e redimiu. Então, nele, em Cristo, a gente aprende a se relacionar, a ser um homem saudável, a ser uma mulher saudável, né? Conforme aqui o padrão de Deus, conforme Deus quer. Quando a gente fala de educação sexual, então dicas práticas, né? Já falei aqui do banho, bom? Se você tem criança bem pequenininha, que às vezes no banho assim, ela não entende, não é confuso e tal, você pode também trabalhar desenhos. Você pega uma imagem, né? É fácil achar na internet, ou você mesmo desenha, né? O corpo e você nomeia as partes. Então, nomear é fundamental. Explicar para a criança qual é a parte que é, digamos assim, pública, né? Às vezes um aperto de mão e tal, e qual que é a parte que é privada, que ninguém pode tocar. Né? E daí, assim, conforme a criança vai crescendo, ela vai ter uma coordenação motora, ela tem condições de se limpar sozinha. É interessante que na hora do banho, os pais falam, agora você limpa o seu pênis, você limpa a sua vagina, você limpa o seu pipi e o seu pulmão, você limpa, né? E vai ensinando isso para as crianças, tá bom? Para ela poder se cuidar, e ela vai estabelecendo então os limites, que é o que vai ajudar ela também nesse processo de prevenção ao abuso. Então, esses jogos sexuais que acontecem, os meninos mais velhos, os meninos mais novos, primeiro da escola, a gente, toda a escola tem. Está acontecendo assim que a gente não tem ideia. Né? E aí leva, e aí o menino que aprendeu em casa, não, mas a minha parte íntima, aí ela vai achar estranho, vai falar para mim, não pode tocar. Né? E daí, se acontecer, ele vai chegar em casa, vai contar para a professora, vai falar, professora, aconteceu um negócio, né? Ele não consegue elaborar ainda, nossa, o menino está, né, abusando de mim, passou, mas ele sabe que é diferente do que eu aprendi em casa. Mas se ele não aprende nada em casa, ele vai achar que... E aí ele vai repetir aquela conduta. Entendeu? Então, precisa a gente educar, a gente precisa tomar a iniciativa, tá bom? Então, você, mas a partir de quantos anos a gente precisa começar a falar para as crianças? As crianças perguntam, né? De onde veio o bebê? Eu pergunto. Né? Então, eu tenho que explicar. Bebê, um dia, né? Papai e mamãe, aí o bebê apareceu. Então, eu tenho que explicar. Claro que depende da idade, já falei. Aí vai vendo, né, entender a sensibilidade. Mas crianças de, sei lá, 5, 6, 7 anos, já, talvez até, dependendo. Se o seu filho for bem espertinho, já dá pra falar, antes que ele já não vai se assustar. Mas tem que explicar, né, a própria anatomia do corpo, né, como que funciona. Existe um ato chamado sexual,
Né? Então, você vê que o corpo do homem e da mulher é diferente, e aí o pênis do homem entra na vagina da mulher, e aí libera um negócio chamado espermatozoide, e ele fecunda o óvulo que a mulher produz, e daí surge o bebê. Mas esse ato de intimidade, imagina, né, ficar pelado, só o casal, isso só pode acontecer com marido e mulher, não é? Você quer que você vai ficar pelado na frente de qualquer pessoa? Não, mamãe. Então, é só seu marido e sua esposa. Então, ficar assim bem próximo, junto, beijar, fazer carícia, e ter esse contato é só entre o homem e a mulher, que é para ter filhos, né? E aí o filho tem que nascer dentro da família. Assim, sem fazer muito drama, entendeu? Você, então, sabe? É que assim, né? Aí depois, aí tira a roupa, ai meu Deus, sabe? Eu faço isso. E aí você fica, comunica, né, pra criança que, gente, é uma coisa feia, um negócio, né? É uma coisa ruim e tal. E aí a gente não ensina, mas ele vai aprender em outro lugar, ele vai aprender tudo errado. Né? Então, assim, de explicar, né? De assim, desmistificar o sexo. Não é assim que o sexo é algo que eu faço com quem eu amo, super diariamente apaixonado. Não. O sexo sim tem, mas ele está dentro do princípio do casamento. Né? E trabalhar também essa questão, né? De por que existe o casamento, que Deus criou ali, não é, né? A mulher para o homem, e aí falou para multiplicar, Deus criou o mundo e colocou ali à disposição para a gente cuidar, desfrutar dele, e assim por diante. Né? E a vida é engraçada que a minha filha de 14 anos estava contando que estava tendo uma discussão lá no retiro dos adolescentes dele, aí eles entrou nessa discussão, porque homossexualismo é pecado, não sei o quê. E aí ela estava quieta, e perguntava assim, e você, o que você acha? Você acha que o homossexualismo é pecado? É errado? Aí a minha filha falou assim, sim, obviamente é pecado. Aí eu tenho 14 anos, ele falou, por quê? Ela falou assim, primeiro porque Deus criou Adão e Eva, né? Homem e mulher. Não criou Adão e João, é uma brincadeira que a gente faz em casa, ela foi e contou isso para os amigos. Não criou Adão e João, né? Criou Adão. Aí ela falou, depois que o corpo do homem e da mulher é diferente. Aí se você for ver assim, para encaixar, aí eu falei, meu Deus do céu, eu pensei, porque ela falou do jeito que ela aprendeu em casa, né? Eu falei assim, para encaixar tem que ser homem e mulher, não dá para encaixar dois homens e duas mulheres, daí não tem como fazer o filho, né? E aí, eu fiquei constrangida, né? Mas é assim, sem fazer muito fuzuê, muito auê, sem lidar em Deus divinizar o sexo, como se fosse algo, eu tenho que fazer sexo, porque não, gente, isso faz parte tem que acontecer dentro da relação do casamento. Não faz sexo com qualquer um, né? E coloca o sexo no seu devido lugar, dentro do casamento, né? O propósito não é o prazer sexual, ele faz parte do amor, do se tornar um, que é ali, pressuposto do casamento. Essa questão da liberdade, que é o que a gente falou aqui, dos limites que a gente coloca, né? Então, quem é verdadeiramente livre? Quem tem opção de escolha. Se você não é convertido ou não nasceu de novo, você não tem opção de escolha, você é escravo do pecado. Né? Então, mas aí quando a gente é liberto do domínio e da condenação do pecado, então a gente agora, por isso que Paulo fala, agora submeta o seu corpo ao Espírito Santo, porque agora a gente tem escolha, entendeu? A gente foi liberto do pecado. E aí Paulo está falando, então pega a sua escolha e submete ao Espírito Santo de Deus. Torne-se escravo do Espírito. Né? Vai colocando, submete. Então é um processo aí de construção e positivo. E criar essa disciplina, gente. Então não é essa coisa de, vamos ler a palavra, que é romântico. Não é romântico. Ele fala, vamos ler a Bíblia hoje. Que saco! Mas vamos ler. É disciplina. Igual você vai fazer exercício, você vai ter que ir para academia, ou você vai fazer uma dieta ali alimentar, ou você faz um jejum por causa de um exame que você tem que fazer. Não flui, não vai fluir. Mas a gente vai se submeter àquilo. Porque a gente lembra que a gente é servo, né? E tem o Senhor. E aí, de novo, essa questão de responder as perguntas conforme a idade de cada um. Eu queria deixar aqui alguns conselhos, então, para a gente finalizar, tá? Que é uma palavra de esperança. Tá? Então, a gente já viu que o Evangelho é resposta. Bom? Em Cristo, na cruz, houve a redenção para todas essas problemáticas que a gente está vivendo. Por isso que a gente não pode prescindir da cruz. A gente precisa dela. Ela tem que ser o fundamento. Se você estiver vivendo, você vier a se deparar com um caso ali de um homossexualismo, de um transtorno de gênero, ou você conhece alguém perto ali que está vivendo essa questão, é importante a gente entender que tem resposta, né? Tem tratamento para o transtorno. Menino que nasceu menino, mas ele se sente menino, ele queria ser menina, ele precisa de acompanhamento, ele precisa de tratamento. Tiraram da lista de psicopatias, né, psíquicas, mas faz parte, entendeu? Porque é menino. Então precisa ser tratado e tem que ser um tratamento sistêmico, tá? Então não é culpa dele só ele ter algum problema mental, não é isso.
A gente precisa olhar tudo, a família, né? Às vezes uma criança com transtorno de identidade de gênero, ela está sinalizando algum problema que está acontecendo ali no casamento entre os pais. Entendeu? Então a gente precisa tratar e olhar para tudo isso. E aí é o chamado, né? Para o arrependimento da nossa negligência, da nossa ausência, certo? Da violência, da incoerência da nossa vida, né? Com a nossa fé. E tem caminho, porque quando a gente se arrepende, Deus perdoa, Ele restaura, né? Ele ensina, Ele nos deu o seu Espírito Santo para isso. A sua palavra é luz que guia o nosso caminho, justamente. Né? A gente tem aí, é só a gente, não é ficar, oh meu Deus, fiz tudo errado, errou, né? Vou me matar. Não, errou. Então, pede perdão, se arrepende, agora vamos fazer diferente. Certo? E aí, o acompanhamento pastoral é fundamental também. Tá? Então, se você está tendo problema ali no casamento, procure aconselhamento pastoral. Tá? Na igreja, às vezes você pode procurar. Hoje a gente tem muitos terapeutas bons, né, cristãos, e aí faz um acompanhamento paralelo. É assim, gente, psicólogo tem que ser cristão. Bom, e ponto final, não tem discussão. Tá? A psicologia é uma ciência humana, a gente falou sobre cosmovisão. A psicologia ela dá as ferramentas para você tratar diversas questões aí emocionais, psicológicas. Só que o terapeuta, ele tem uma base, um fundamento onde ele quer chegar. O que ele acha que é a resposta para aquilo que você está enfrentando. Entendeu? Se ele não é cristão, a referência dele vai ser um ser humano, qualquer outra coisa que não é Deus. Então, por isso, se você pega um terapeuta que não é cristão, por exemplo, uma crise conjugal, ele vai ter ali em pauta o divórcio, como saída, como solução. Não, vocês não dá. Porque ele não tem a base, o fundamento da restauração. Tá entendendo? Né? Especialmente criança e adolescente. Eu não recomendo terapia para criança e adolescente. Embora hoje a gente tenha muitas crianças e adolescentes vivendo transtorno alimentar, ansiedade, depressão, eu entendo assim, o primeiro passo, processo é aconselhamento pastoral. Aí, terapia, psicólogo. Sempre caminhando junto. E depois, uma intervenção psiquiátrica com medicamento. Às vezes é necessário, tá? Porque tem uma disfunção física mesmo, uma falta ali, tem que regular o hormônio para a pessoa conseguir entender o que você está querendo falar. Mas não para sempre. Não recomendo jamais tratamento psiquiátrico. Vocês têm algum psiquiatra aqui? Psicólogo? Não recomendo tratamento psiquiátrico sem acompanhamento de terapeuta e pastoral. Não recomendo. Porque senão a pessoa vai ficar para sempre ali, independente da medicação. Às vezes precisa, não sempre, tá? Mas esse eu acho que é o caminho e o processo. E terapia, não tem problema fazer. A psicologia ela tem ferramentas bastante importantes ali. Eu tenho visto assim, principalmente casos orientais, homens principalmente, tem dificuldade de elaborar suas emoções, que aprendeu que homem não pode sentir nada, não pode chorar, não sei o que homem tem que ser, né? Eu tenho visto que esses homens que estão indo para a terapia, eles estão recebendo essa ajuda de como elaborar suas emoções, entendeu? Entender o que ele está sentindo, qual que é o problema aí, né? Só que assim, a terapia não é resposta, tá? Ela vai ajudar a organizar, a elaborar, mas quem vai dizer que você tem que levar isso para a cruz? Não é o terapeuta, é a pastora, é o evangelista, é o líder, é o irmão da igreja. Então, cada um tem a sua função, certo? Por isso que eu falo, né, que hoje em dia, todo mundo está procurando terapia e ninguém está procurando aconselhamento pastoral. O terapeuta não vai falar que o ser tem que correr na cruz, não é? Que ele vai falar, esse é o pastor. E aí fica dando volta, mas tudo tem que trabalhar junto, que a gente tem que entender que a gente é essa integralidade, então, de forma holística, tá? Então, terapia cristã. Quando você leva uma criança ou adolescente que está vivendo uma crise ou de ansiedade, com essa crise de identidade, tudo misturado, e aí você leva para um terapeuta que não é cristão, na lista dele ali de possibilidades de solução para você tem a questão do gênero. Entendeu o perigo? Então, assim, não pode levar criança e adolescente para terapeuta que não é cristão. Porque ele vai considerar, não, seu filho, o problema que ele tem é porque o gênero dele não se adequa ao sexo biológico. Então a gente vai ter que trocar isso, que é isso que está acontecendo nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, tem a figura do capelão nas escolas, né? A escola não precisa ser cristã, mas tem o conselheiro lá, o psicólogo, enfim. Tem vários relatos de pais cristãos que estão perdendo a guarda dos seus filhos. Porque esse adolescente chega lá na escola, ele vai buscar aconselhamento, vai se abrir com o capelão da escola, com o psicólogo, porque ele não encontra esse espaço em casa. E aí o psicólogo diagnostica ele com questão de gênero. E aí,
os pais falam que não pode, não sei o quê, e aí o que acontece? Eles entram, a escola entra no processo para tomar guarda dos pais, falam, esses pais não têm condições de cuidar dessa criança, porque essa criança que está tendo conflito do seu gênero com o sexo biológico, ela precisa entrar no processo de adequar o seu sexo biológico ao gênero. Sabe, os processos de cirurgia, de hormônios, assim por diante. E aí, eles tiram a guarda do pai e submetem o adolescente à mudança de gênero. A cirurgia que está acontecendo muito nos Estados Unidos. Né? Então, a gente precisa entender essa questão. Não pode levar criança e adolescente para a psicóloga que não é questão. E a gente também, adulto, não procurar terapeuta que não seja cristão. Tá bom? Que não tenha uma cosmovisão. Se você for no seu terapeuta e ele começar a fazer, e ele começar a orar, você fazer estudo bíblico, tem que trocar de terapeuta, porque isso não era a função dele. Outro dia eu levei uma pessoa acompanhando a pessoa no terapeuta, a mulher olhou e falou, a gente estava pagando caro a sessão. Aí a mulher olhou e falou assim, me fala seu nome, pegou o caderno e falou assim, esse é meu caderno de oração, vou levar lá no grupo de oração da igreja. Já noite eu falei, doutor, isso aí é meu trabalho, não é o seu trabalho. Como assim não está o nome da... Você não pode fazer seu trabalho, que a gente não está pagando barato aqui. Aí nunca mais voltei naquela terapeuta, nem indiquei ela para ninguém. Então, assim, entender o papel e a função de cada um. Mas, assim, eu não abro mão do aconselhamento pastoral. As pessoas me ligam, falam, Lina, me indica um terapeuta cristão e tal. E aí eu sempre pergunto, para quem que é? Está tendo acompanhamento pastoral? Vamos conversar primeiro? Vamos entender o que está acontecendo? Vamos, né? E aí, sim, também indico o terapeuta cristão, né? Mas vamos trabalhar isso junto. E é isso, né? A gente, como igreja também, a gente está terceirizando. Mas é nossa função, cuidar um do outro, né? Caminhar junto, orar e ver cura acontecendo emocional também. Tá? Mas aí dá preguiça, né? Tem que investir tempo para falar, ai linda, pelo amor de Deus, tem que ficar lá com meu filho, adolescente, ouvir tudo, tá? Tem que trabalhar, cuidar da casa, ainda tem que cuidar da igreja, dos irmãos, é para isso que a gente vive. Até Jesus voltar, não é? Quando Jesus voltar, você quer que ele te encontre fazendo o quê? É isso, se desgastando para realizar a sua vontade, para agradar a ele, porque a nossa vida não é mais nossa, é dele, para cumprir a vontade dele. Amém, gente? Né? Esse é o caminho. Esse é o caminho. Né? Se você tiver que escolher entre, sei lá, beach tennis, você joga beach tennis aqui, eu não tenho nada contra beach tennis, mas é que eu vejo que tem uma febre, não, coisa. Eu todo dia vai, você vai, gente, que hora que esse mãe, esse pai cuida do seu filho, que hora que ele lê a Bíblia, toda hora tá no beach tennis. Então, assim, vai jogar beach tennis, mas se eu tiver que escolher uma hora, fala, gente, não vai dar para jogar beach tennis e criar um filho adolescente, tem que escolher criar um filho adolescente, pelo amor de Deus, tem discussão isso. Né? Ir para a sua academia, fazer o seu esporte, ou cuidar do irmão da igreja, marcar o café com ele, trazer na sua casa, orar junto, ouvir, chorar junto, conectar, tem que escolher a igreja, porque é o que é eterno, não vai ficar. Né? Mas sim, tem que cuidar da saúde, tem que fazer esporte, cuidar do corpo também, tá bom? E aí eu quero encerrar então com essa citação do Tim Keller. Na religião, tentamos obedecer aos padrões divinos por medo. Acreditamos que se não obedecermos, perderemos a bênção de Deus nesse mundo e no próximo. No Evangelho, a motivação é a nossa gratidão pela bênção já recebida por causa de Cristo. Enquanto o moralista, obrigado a obedecer, motivado pelo medo da rejeição, do inferno, né? O cristão se apressa a obedecer, motivado pelo desejo de agradar e de se parecer com aquele que deu a vida por nós. Né? Esse tem de ser o desejo para os nossos filhos, que encontrem esse Deus, esse amor, né? Que os leva a amar a Deus mais do que todas as coisas e por isso obedecer. Amém, gente? Que seja assim também nas nossas vidas, tá? Gente, eu passei do horário, peço desculpas, mas vamos fazer um tempo de perguntas rapidinho para encerrar ou a gente tem que já estar apagando as luzes? Pode responder? Tem que ter perguntas? Sim, não? Já foi respondida? Depois se quiser. Então, Sheila, se alguém quiser conversar em particular, sei lá, às vezes é uma questão que você não quer abrir e tal, pode passar meu contato, a gente está aí para conversar ali. Eu não mostrei a última tela que tem as referências, mas está tão fraquinho que não dá para ler nada, né, gente? Eu errei no design da coisa. E aí eu mando então para Sheila as referências, para depois quem tiver interesse e tal, que gosta de ler, de estudar, aí vocês têm aí. Isso, algumas das referências, tá? Eu vou deixar 2 perfis aqui de indicação. Uma é do David Heiger, que é pastor, que ele é especialista nessa questão de sexualidade de adultos e também de adolescentes, especialmente. Ele abre cursos aí que são demais, assim, fica online, não é tão caro, para você entender, aprender casos reais que ele lida, né, que ele aconselha. E tem a Leiliane Rocha.
Tá? A Lili Rocha é psicóloga especializada em sexualidade da infância. Então ela dá várias dicas, assim. E aí tem uma cartilha dela, né? Fala, se a criança perguntar de onde veio o bebê, como que você responde? Se a criança perguntar o que é masturbação, o que você responde? Aí tem várias dicas de como responder, né? De como ensinar a coisa ali para as crianças. Então é ótimo. Assim, claro que nenhum deles é Jesus, nenhum deles é o Espírito Santo. Tem que discernir, fala assim, entrei lá no perfil, o cara falou um treco lá, a Linda mandou seguir ele. Eu mandei você adorar ele, nem submeter ele. É uma recomendação, com uma referência a mais, né? Que é boa, que eu indico, mas que precisa discernir, como todas as coisas. Bom, gente? Acho que ninguém tem perguntas. Veja isso encerrar. Nenhuma pergunta, gente? Para variar, né? Coreano. Todo mundo entendeu direitinho. Ou entendeu tudo, não entendeu nada. Então vamos orar. Vamos encerrar, agradecer a Deus e já pedir que Ele nos capacite a colocar em prática. Senhor, nós reconhecemos, ó Pai, o quanto que ainda precisamos, ó Deus, ser redimidos, ó Pai, nesta área. Nós reconhecemos, ó Deus, que, em especial aqueles que já são pais, ainda precisam, ó Deus, aprender a como discipular os seus filhos. Ó Pai, nos ajuda, Senhor. Nós estamos aqui nessa tarde, Pai, porque queremos ser instruídos pelo Senhor, colocar, ó Pai, a Tua palavra em prática. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a cuidar, ó Pai, dos nossos filhos, instruí-los, ó Pai, nos Teus caminhos. Ajuda-nos, Senhor, aqueles que são pais de menina, ó Deus, que são pais de menino, aqueles, ó Deus, que são pais, especialmente no dia de hoje, dia dos pais, a exercerem, ó Deus, o seu papel de homem bíblico, Pai, segundo o modelo de Jesus, como foi dito aqui, ó Pai, que ele seja o nosso padrão de homem, Senhor. E que também, ó Pai, o caráter de Cristo seja o padrão das mulheres, ó Deus, das mães, aqui da nossa igreja. Senhor, nos ajuda, Pai, porque sem o Teu Espírito agindo em nós, sem o Teu Espírito nos capacitando, ó Deus, nos dando ânimo, ó Pai, nós não conseguiremos fazer nada, Senhor. Ajuda-nos, Deus, a ficarmos incomodados, Pai, com essa situação, em saber, ó Deus, que nós temos uma responsabilidade diante do Senhor. Ajuda-nos, Pai, a cumpri-la diligentemente, ó Deus, com toda a disciplina, com toda a dedicação, ó Pai, sabendo que o que está em jogo, ó Deus, são vidas preciosas, Pai, vida dos nossos pequeninos, das crianças que o Senhor tem nos dado, ó Pai, para que sejam discipuladas, porque são do Senhor. Nos ajuda, Pai, nos ajuda nessa caminhada, ó Deus, para que os nossos filhos e filhas cresçam, Pai, não apenas com saúde, não apenas em instrução, mas sobretudo em graça, Pai, no conhecimento de Teu Filho Jesus, para que eles também sejam testemunhas fiéis, Pai, especialmente nesta área, Pai, tão delicada que é a sexualidade, Senhor. Guarda, Pai, os nossos filhos do mal, ajuda-nos, Deus, a educá-los, ó Pai. Ajuda-nos, Pai, também a ajudar outros pais que estejam perdidos, que estejam sem muita orientação, Pai, também a buscar no Senhor, ó Deus, um norte para a sua vida, Pai. No nome de Jesus que nós oramos também pela vida da evangelista Linda, Pai, de toda a sua família, que o Senhor guarde, ó Pai, os seus filhos, guarde, ó Pai, o seu casamento e que o Senhor faça continuar a frutificar o ministério deles, Pai, no nome de Jesus. Amém. Gente, uma boa semana, muito obrigado, foi muito legal. Fazer pelo menos, acho que uma vez por mês, acho que seria legal ter um seminário assim, né? Trazendo alguém, acho que seria bacana. O Senhor nos abençoe.